Eu vou começar com isso aqui. Vocês conhecem Peter Han? Esse cara ganhou o Nobel. É o escritor que eu leio desde os anos 80. Era meu escritor que eu invejava porque eu queria escrever que nem ele, né? É muito conhecido porque ele escreveu os roteiros do Wim Wenders. O primeiro roteiro do Wim Wenders, que é A Angústia do Goleiro, que foi ele que escreveu e é sobre a melancolia. Os filmes do Wim Wenders, ele não tem outra temática que não seja a melancolia. Peter Han, que ele trabalha com a melancolia, e o livro mais famoso dele chama A Mulher Canhota. Uma das primeiras descobertas minha da melancolia foi ler desse livro. Eu não conhecia Proust o suficiente. E esse livro novo do Peter Han, que chama assim Ensaio sobre o Cansaço. O cansaço aqui é a melancolia. Normalmente, a gente não trabalha direto melancolia, a gente dá vários nomes para ela. Ele deu do cansaço. É uma sugestão de como ter uma percepção da melancolia nos personagens de maneira figurativa. E é muito importante a gente ter atenção com a melancolia, porque eu acho que é uma das paixões que a gente no Brasil mais quer trabalhar. E até agora eu não conheço um filme que a gente acertou. Central do Brasil, eu acho que a gente chega perto. A personagem é melancólica, mas ela tem uma melancolia diferente, ela não tem filho. A Paixão da Melancolia tem menos de 1 ano que eu descobri. E eu venho perseguindo ela há muitos anos. Eu tenho uma novela, acabei de escrever uma série com um personagem melancólico. Eu tenho um romance que eu escrevi, tem 20 anos que eu venho escrevendo ele, eu nunca publiquei ele, porque eu não entendi o que era melancolia. É algo que está aí. Eu acho que a questão não é só a gente identificar, é a gente também saber trabalhar com essa paixão da melancolia. O Homem de Gênio é a Melancolia. O primeiro texto de melancolia é esse aqui. Eu vou entrar só na melancolia, agora eu preciso entrar no esquema que permite a gente trabalhar a melancolia. A gente precisa entrar na semiótica das paixões, e para depois a gente chegar na melancolia de uma forma que a gente possa entender ela no aspecto de personagem. A semiótica das paixões, ela nasceu como semiótica do sentido, de um sujeito chamado Greymar. Ele criou uma estética para o sentido, uma ciência para o sentido, vamos dizer assim, que é mais fácil. Então, a gente estuda o sentido do ser, né? A gente costuma falar. Para Greymar, é o ser do sentido. Tudo que a gente vai falar agora aqui tem a ver com o sentido. Faz sentido. Está dentro da lógica. Então, a gente estuda o ser do sentido e não mais o sentido do ser. O próprio sentido passa a ser objeto nosso de estudo e de ferramenta. O sentido ele tem uma direção, ele tem um percurso, que chama percurso gerativo do sentido, né? Um nome bonito que foi dado na semiótica. E esse percurso gerativo que gera o sentido, ele pode ir de uma camada mais simples do discurso de um filme, de uma obra, às camadas mais densas, onde estão os efeitos dessas passionalidades. E existe um percurso entre o que fala um sujeito, do que age um sujeito e o que motiva ele, do que está por trás, a sombra do personagem. Existe uma articulação de sentido entre o agir e o sentir. O agir, que é a ação que a gente está escrevendo, a gente escreve em forma de ação, né? O personagem vai, ele fala, ele é regido pelo sentir, porque o sentir é mais forte que o agir. A força do sentir é muito maior do que agir. Então, se eu tenho um domínio melhor do sentir, eu consigo escrever o agir do personagem melhor, eu consigo escrever o sentir do personagem no agir melhor. E o personagem, ele sente porque ele é afetado. Então, a gente já deu o nome dessa semiótica das paixões de semiótica do afeto, é um nome bonito. Mas o afeto quer dizer tudo, quer dizer ódio, rancor, quer dizer raiva, ressentimento, piedade. Aristóteles já fala que piedade, tanto a piedade como a cólera, um sujeito que entra em cólera e outro que é piedoso, eles têm as mesmas características de afeto. Há uma escala de valor que o cara que fala que ele doa alguma coisa, ele é piedoso. Há uma escala de valor do ponto de vista, às vezes, religioso, mas do ponto de vista só do personagem em si, eles têm cargas e forças com a mesma intensidade. Então, o que acontece diferente no nosso estudo, agora que eu vou começar a explicar, é que nós geramos os personagens em si, e o sentido e esse afeto, ele tem dependências em si mesmo. A gente vai deixar de ter dependências externas e a gente vai trabalhar o personagem em si para depois ele trabalhar com o outro. Aí vai ser os contratos, aí nós temos um projeto todinho para trabalhar com isso. Mas vamos pensar
que o personagem ele vai depender só de si. A semiótica das paixões ela nasce como uma semiótica do sofrimento. Passionalidade quer dizer sofrência mesmo. Então, todos nós sofremos e não gostamos de sofrer, e nós colocamos valores morais no nosso sofrimento. A literatura e tudo isso fica interessante porque é uma negação do sofrimento. Eu só vou escrever sobre um personagem. Ele só é interessante se ele for imperfeito. E para ele ser imperfeito, normalmente ele tem algum sofrimento que desequilibra ele, que deixa ele, de uma certa forma, fora da caixinha, vamos dizendo assim. O arco de um personagem, ele tem um arco do agir e o arco do sentir, e o personagem tem uma busca, que a gente chama de programa narrativo do personagem, normalmente é para tirar ou diminuir um sofrimento. A gente vai falar de dano e paixão, porque para eu ter um personagem perfeito, essa imperfeição que a gente fala tem origem num dano, no caso de George, do Ataque dos Cães. Ou você tem uma personalidade, que o irmão dele, por exemplo, é um cara da melancolia, que também é um dano. O importante é que, às vezes, as paixões elas podem ser danos também, elas são danosas. E para eu ter um personagem imperfeito, eu preciso disso, senão meu personagem ele não tem a estabilidade que eu quero, que é o que falta no nosso personagem. Eles ficam rasos e oco, porque me falta essa instabilidade. Para eu explicar o que é importante, o dano, e porque é importante uma melancolia no filme, é preciso explicar que ela é importante porque o meu personagem precisa ficar imperfeito. Os personagens da dramaturgia americana, inglesa, do Vietnã, da Argentina, do Irã, todos eles trabalham com imperfeições. E todos os grandes filmes, todos os filmes premiados são sobre personagens imperfeitos. Todos os filmes reconhecidos têm essa imperfeição. Os nossos filmes, a nossa dificuldade, nas aulas que eu venho dando, a gente costuma estudar, né, de que a temática é mais importante do que tudo, né? E aí a gente começa a dar aula aqui com um monte de filme, Roma, tudo, e a gente vai vendo que a temática está sempre em segundo plano, né? E o sentir, que é o sensível, está sempre em primeiro plano. Então, agora nós vamos falar do sensível e do inteligível. Quando o personagem está falando, é o inteligível. Quando ele está sentindo, é do sensível. É um sensível e inteligível. Merleau-Ponty, na sensação, um cara que estudou muita sensação depois de Deleuze, ele trabalha a sensação nessa área do inteligível, de que eu estou diante de uma obra de arte de Cézanne e eu sou afetado pelaquela obra de arte direto no meu sentimento e não na minha inteligência. A obra de arte ela vai sensibilizar o espectador. Eu vou sensibilizar meu personagem vai sensibilizar o espectador. A área do sensível é uma área de não reconhecimento. A diretora do Ataque dos Cães, ela fala que essa área sensível é o pano de fundo, né? Ela não reconhece a área sensível, ela não tem esse reconhecimento que a gente está tendo do sensível de maneira inteligível, que a gente vai explicar. Então, assim, a área que nós vamos entrar agora é chamada área do sensível. A partir do sensível eu gero o inteligível, eu vou gerar discursos, né? Que é o discurso. O filme é discurso. Aquilo que você vê no filme, o cara, aquilo é um discurso. E eu tenho uma camada mais embaixo, que é a camada do sensível, que vai estar manipulando o inteligível. Eu acho que o inteligível é fácil de estudar, o mais difícil mesmo é o sensível, e ele é estético, por isso é bonito, tem uma estética todinha, porque como a gente não entende o sensível, a gente gera uma estética, gera uma arte. Então, a sensação vem ser aquilo que eu não reconheço e sinto, é muito interessante. Eu tenho uma sensação de alguma coisa, e essa sensação ela pode me levar a uma verdade ou não. Normalmente, por Merleau-Ponty, o caminho da sensação é que me levaria à verdade. Eu trabalho isso com Roma, eu tenho várias aulas, esse livro agora que a gente está lançando aí, eu explico como é a sensação em obra de arte, eu faço um trabalho sobre a sensação gigantesco, como que é a sensação no cinema, na literatura. Eu consegui já trazer o sensível já para uma área que ficava meio escura. E, até agora, as paixões, por não ser algo muito claro e ser do sensível, a gente vem utilizando a arte, a literatura, o teatro, tudo que a gente pode, toda forma de expressão, a gente vem usando para sensibilizar o outro, sensibilizar o espectador, porque é uma área de não reconhecimento.
O que a gente vai falar aqui tem que ser só da mão do artista. A gente não pode nem divulgar demais, porque não é para o espectador entender. É só para o artista entender, porque a gente tem que transformar a culpa em arte. Os dois filmes do Cuarón, o Cuarón trabalhou a culpa. Ele não fica na melancolia, ele não vai ficar no ressentimento. E a culpa vem ser uma das paixões mais usadas. No Brasil, nós temos dificuldade de reconhecimento. Eu já estou fazendo um documentário, né, sobre isso. Por que nós não enxergamos as passionalidades? Porque nós negamos, é o negacionismo do Brasil. Então, a gente nega completamente o que a gente sente, a gente dá um nome de loucura, e isso aí eu já consigo comprovar que a gente nega mesmo. A Vida Invisível, vocês precisam ler esse livro, que é sobre a melancolia, e é sobre um personagem que vê além dos tomates, é igual Phil. A única descrição de Phil do Ataque dos Cães é que ele enxerga. Se você lê a abertura do roteiro do Ataque dos Cães, a autora não vai ficar descrevendo o Phil de outra forma que não seja um cara que vê. Esse simbolismo do Phil em Ataque dos Cães, de olhar, de enxergar a montanha, é a característica que o autor dá para ele. As inteligências é outra coisa, porque ele é inteligente, tudo isso também faz parte da melancolia, tá? Mas é outra coisa. E o livro da Marta Batalha, A Vida Invisível, é sobre uma mulher que vê a montanha também. E você vai descobrir que ela não queria ter filho, porque o Karim não filmou isso. O Karim não viu a melancolia, fez outro filme. E a Marta Batalha fez um livro de um estudo sobre melancolia de uma mulher que não quer ser mãe. Ela adota sobrinho, que nem o filme do Kleber. O Kleber consegue enxergar a melancolia, né? É um tratado de melancolia da inteligência. O que tem em A Vida Invisível? Uma mulher que ela pega uma receita de bolo, os bolos dela estoura, todo mundo adora. Ela já cria um simulacro especial que ela vai vender bolo. Ela vai fazer um vestido, ela vira uma maior costureira. Precisa filmar o livro. Tudo que ela faz é de uma competência do melancólico, e claro que aquilo vai morrendo, e um mês depois ela já faz outro, depois já faz outro, e nós não vimos isso. Mas o filme do Karim, os 10 minutos finais do filme, é outro filme. Entra a Fernanda Montenegro no final. E a primeira cena da Fernanda Montenegro, que já seria a personagem velha, não é gritando, óbvio. Ela olhando para o infinito. Na hora que você vê a Fernanda Montenegro, você vê a melancolia todinha que não estava no filme. Em lugar nenhum do filme tem poucos minutos da Fernanda Montenegro olhando além dos tomates, olhando que nem um fio, olhando sempre para frente. Eles têm a mesma melancolia, a mesma inteligência. O Phil aprendeu a tocar sozinho, o Phil joga xadrez, ele cria uma cadeirinha de obra de arte com a mesinha pequenininha, como se ele fosse um artesão de uma inteligência, e Peter também, né? São dois melancólicos que não sentem nada. A primeira característica do melancólico, ele não sente, ele é uma pedra de gelo mesmo. Desde criança, você já nasce assim. É uma paixão endógena, como a avareza, né? Como a ambição. A coisa mais bonita da melancolia é que o sujeito nunca vai se livrar do sofrimento. É o mais triste e é o mais interessante. Não há beleza fora da melancolia, parece. A gente vai descobrindo cada vez mais que sem melancolia praticamente a gente não tem nem arte. Psicólogos, ou os psicanalistas, os filósofos também chamam a melancolia da mãe de tudo. Mas ela nunca foi classificada como afeto. Freud fala da melancolia e luto, mas fica no luto. O melancólico não pode ser confundido com depressivo. Depressão não é melancolia. Às vezes o melancólico não é depressivo. Há muitos melancólicos que não são depressivos. Mas Freud fala que todo depressivo é melancólico. A gente não vai entrar na área da psicologia, porque é outra área. Aí a área da psicologia já trabalha a angústia, esse estreitamento, esse sentir, e a gente trabalha o desejo de morte. Vou entrar na questão da melancolia porque o personagem precisa ter danos. Eles precisam ser imperfeitos. Perfeito, só Deus é a natureza. Só eles são perfeitos. Por isso que a gente procura Deus, porque Deus não tem perfeição. Por que Deus não tem perfeição? Porque não sofre. Por que Deus não sofre? Porque não tem alma. E por que Deus não sofre e não tem alma? Porque é um signo gerado por nós. Deus não tem cara, não tem nome, não tem boca, não tem nada. Ele é um signo de poder que a nossa mente cria, de uma necessidade nossa de criar Deus. E a gente cria uma potência que a gente chama de destinador transcendente. Eu vou começar a entrar agora na teoria, eu vou entrar agora na primeira semiótica com vocês aqui, que é a semiótica narrativa, antes das paixões. E eu peguei essas três semióticas, a semiótica narrativa, que é do discurso, que é onde eu vou saber escrever primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, como é que eu vou mexer com os personagens, como é que eu vou gerar
a estrutura visível, antes de eu entrar na estrutura invisível. Como é que eu vou gerar o visível? E eu vou mostrar isso através de um chamado semiótica narrativa, que foi a primeira semiótica que veio, e todo mundo jogou fora ela. Falou, não, já vi a paixão, foi jogando outra fora. E não dá para jogar nada fora. Então, a semiótica narrativa que veio primeiro, ela coube tudo dentro dela. Porque o que aconteceu com a narratividade? Greimmar, Umberto Eco, Todorov, as faculdades de cinema aí fora, elas ensinam muito a narratividade. A narratividade é a ciência que a gente tinha até agora para a gente aprender a escrever. Se você entrar numa escola boa, aqui no Brasil não tem isso, você não vai achar em lugar nenhum. Você vai estudar a teoria da narrativa. Eu tenho um dicionário, né, sobre teoria da narrativa, foi publicado em Portugal, está em português, está em PDF, eu acho que está lá disponível no nosso site, para que vocês entendam o que é uma sequência, o que é um diálogo. O Ataque dos Cães começa com uma voz de um cara falando assim, que sujeito seria eu se eu não protegesse minha mãe? Só aquela voz. Aquilo é uma analepse, o que é a prolepse? O foco narrativo é muito importante, o foco. Todo personagem precisa ter foco. Tudo que eu estou escrevendo do meu personagem é o foco dele. Tem 3 personagens aqui, 10 personagens, mas eu estou no foco do meu aqui. Não é 3 pessoas falando, é no foco de um só. Então, essa coisa do foco está lá nas estruturas narrativas. Como é que uma pausa, uma elipse na história? Como é que eu dou um salto na história? Que eu tenho o tempo da história, eu tenho o tempo do discurso. Eu seguro o tempo da história e pulo o tempo do discurso. Seguro o tempo do discurso e pulo o tempo da história. Quando chegou a teoria da narrativa, todo mundo ficou com o pé atrás, mas dizendo que essa semiótica aí é a ciência do século XXI. Então, agora o que eu estou construindo é uma ciência da teoria da narrativa. A gente vai entrar na semiótica das paixões, mas ela é uma teoria da narrativa. Essa teoria da narrativa, eu consegui colocar ela em 7 esquemas teóricos, para que a gente possa entender o que eu estou falando. Levaria de 2 a 4 anos para a gente estudar isso aqui, que eu vou falar para vocês aqui em 1 hora, em 4 horas. Eu acho que precisa de 2 anos, mas dividir em 7 esquemas. Por exemplo, esquema da surpresa aqui. Não há série hoje que não tenha surpresa, não há filme que não tenha surpresa. O arco da surpresa, a espera do inesperado. Como é que eu ponho a implicação? Como é que o Coringa, né, faz uma surpresa no final? Eu implico uma coisa que eu vou me matar, e no final não me mata, eu mato o outro. Eu ponho uma arma. Tem toda uma teoria, implicação, concessão. Então, nesses 7 esquemas, há esquema para estrutura do texto. Eu falei para vocês que os personagens precisam ser imperfeitos, isso é muito importante. Eu preciso da imperfeição dos meus personagens. E o arco dos meus personagens, que é isso aqui, dos 3 atos, é um arco da verdade, em que eu vou em busca da minha perfeição. Se eu vou para algum lugar e eu me mexo, eu me movimento, é tudo querendo me livrar da imperfeição, me livrar do sofrimento. E aqui eu tenho o programa narrativo, que é para a estrutura do texto. Destinador é para a estrutura do texto. Ponto de virada é para a estrutura do texto. Simulacro existencial já é personagem. Simulacro existencial é o lugar do pensamento aonde o personagem vai construir tudo que nós estamos falando aqui. As paixões, é o lugar de projeção. O personagem projeta uma imagem fim. Eu quero isso, eu quero aquilo. É um querer, 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 querer. E o dano e a fratura é o sofrimento dos personagens. Por isso que a gente vai falar agora sobre dano. Só para dar uma ideia, Parasita, por exemplo, é cheio de danos. O garoto vive com uma pedra, ele não consegue estudar, aquilo é um dano de um déficit de atenção. Para nós, o dano tem a ver com cognição. A baixa cognição para esse tipo de dano, que é o caso do George, do Ataque dos Cães, ele tem um dano. Ele tem um dano de uma cognição muito baixa. Normalmente, dependendo do tipo de dano, abre uma fratura, como é a área em Game of Thrones. Pode ser uma vingança, pode ser ódio. E ele precisa fechar isso. Então, o arco do personagem vai ser para ele fechar o sofrimento. O esquema das paixões, ele vem ser a melancolia, a cola, o que afeta o personagem. O núcleo do programa narrativo, que é isso aqui, ó, sujeito, objeto, destinador, é com eles que a gente consegue descobrir a melancolia dos caras, tá? Vai ser aqui, contrato, manipulação, sanção. Em cada um desse aqui eu vou entrar um pouquinho, o destinador eu vou entrar também aqui. Quando eu vou começar a escrever, o meu primeiro item lá chama programa narrativo. O que é um programa narrativo? Cada personagem, eu vou estabelecer um programa narrativo para ele. O programa narrativo de Leda, ela tem um contrato com as filhas. O programa narrativo de Leda é se livrar daquele sofrimento, daquela culpa. O programa narrativo de Peter, por exemplo, no Ataque dos Cães, que é o melhor programa narrativo,
que é o que abre e fecha o filme, é de vingança, ele vai matar o cara. Então, o programa narrativo dele é matar o cara. Eu faço isso com Game of Thrones, que é muito bonito. Faço isso com vários filmes, todos os personagens têm programa narrativo, todos eles se traçam. O que é meu personagem? Eu tenho 4 personagens, mas quem tem programa narrativo mesmo é Peter. É ele que abre o filme, ele que fala no começo, antes de você ver. O programa narrativo é aquilo que tem uma liquidação no final. A Filha Perdida, por exemplo, só tem um programa narrativo. Não de Nina, só de Leda, só um programa narrativo. Roma só tem 2 programas narrativos, da empregada e da patroa. O programa narrativo maior é da empregada, que vai até o final. Então, assim, o programa narrativo de base é aquele que tem um arco que vai do começo ao fim da sua jornada. Dentro desse programa narrativo, eu tenho um arco da verdade, que é o primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, que vai de uma ilusão a uma verdade. O primeiro ato a gente chama de contrato, o segundo ato a gente chama de manipulação, o terceiro ato a gente chama de sanção. O primeiro ato é a ilusão, é quando você está fazendo um contrato com alguém que você não sabe o que é. E a sanção é para descobrir o que estava oculto no contrato. Isso aí eu já trabalhei com vários filmes, eu tenho muito vídeo explicando isso aí muito bem. No contrato, o personagem é virtual, ele só tem um querer. Querer fazer, querer ser, querer não tem poder, querer não tem potência nenhuma, querer é uma vacuidade, querer é uma virtualidade. O ser que quer só recebe ouvido dentro da religião. E dentro da Globo, a Globo faz uma campanha, como ela é religiosa também, ela é uma espécie de culto do Edir Macedo, do lado católico, ela põe a força do querer, e o personagem de novela é um personagem, empregada doméstica, dona de casa, ela não quer saber de verdade. Só que na hora que a gente pega o personagem de novela e leva para a série, já não fica legal, porque na série eu já tenho outro tipo de gente assistindo, que gostaria de já ver a verdade. E se eu levar para o filme, tem um tipo de gente que não quer ver aquela ilusão das novelas. A novela é a maior fake news que existe no planeta. A melhor definição que eu tenho para uma novela é fake news. Porque a novela nunca vai buscar a verdade para um personagem, nunca vai buscar a personalidade do personagem. Ela vai levar o personagem sempre naquilo que o espectador quer. Só vai servir para nós mesmo se for verdade. Por isso que a dramaturgia é boa, por isso que esses filmes que falam a verdade são premiados, são reconhecidos. Eles são reconhecidos porque a gente cresce com a verdade, isso é muito importante. O primeiro ato é dedicado ao contrato. O contrato nasce entre um sujeito e um objeto. Qual o contrato que Phil tem? Phil tem um contrato com o destinador, que é Bronco, é o Bronco, você só vai descobrir depois. O primeiro ato de todos os filmes termina nos 30 minutos. Se você pegar Ataque dos Cães, na hora que der 30 minutos, é a hora que o Jorge casa, né? O Peter já mostrou que o contrato dele é com a mãe dele, e o contrato com mãe é transcendente. O contrato com mãe é diferente do contrato com objeto aqui. Coringa, por exemplo, assim, ele é um sujeito que tem um programa narrativo de ser humorista famoso. Já que ele não é um filme muito sensível, né? Assim, é mais fácil de estudar. Ele tem um contrato já com a mãe dele, que já é um contrato transcendente. E ele cria um contrato imaginário com uma namorada. Ele não tem competência para ele ser humorista, então ele precisa desse segundo ato, que é performance. Ele vai aprender a ser humorista. Os personagens, quando eles não têm competência para conseguir chegar à sanção, ele procura um destinador que vai dar competência para ele, dá potência. O objeto dá valor. O meu contrato do sujeito com o objeto é valor. Meu contrato do sujeito com o destinador é potência. Porque o destinador é social, é autodestinador, tem vários tipos de destinador, e tem o transcendente, que é o destinador mais forte. O destinador dá potência, né, mais puxa o sujeito para ele, né? Isso aqui é a base de contrato. E ajudante oponente, isso aqui ficou meio em segundo plano. Isso aqui é mais importante. Então, no primeiro ato, dá para vocês perceberem que ele é destinado a mostrar os contratos entre sujeito, objeto e destinador. E ele termina atualizando, ele termina assim, você descobrindo alguma verdade já no final do primeiro ato e não se repete mais nada. Então, o primeiro ato do Coringa é quando ele mata o pessoal no metrô, e o final do segundo ato é quando ele mata a mãe. O final do primeiro ato, em Parasita, é quando se fecha os contratos entre a família pobre e a família rica. Todo mundo fecha o contrato. Quando acaba tudo aquilo, acaba o primeiro ato. E aí a gente vai entrar no ponto de virada. Entre um ato e outro, há um ponto de virada. Esse ponto de virada é sempre um acontecimento.
a obra do filósofo Gilles Deleuze, ela é toda baseada nessa coisa do acontecimento. Você não faz ideia o agora, sabe? O que é o agora? Não existe passado, não existe futuro, só existe o agora. Esse acontecimento ele é importante no final do primeiro ato, no final do segundo ato, porque vem o inesperado normalmente. Sempre alguma coisa inesperada acontece, que você não esperava. Aí fecha, você fala, caramba, era isso. Mesmo lá em Parasita, quando termina todos os contratos, a governanta que foi demitida, ela toca a campainha. Na hora que ela toca a campainha, começa o segundo ato. Na hora que toca a campainha, não se repete mais nada do que foi feito anteriormente. Já acabou aquela comédia do contrato, eles já fizeram uma avaliação dos valores que estão ali. E aquele segundo ato vai se transcorrer com a chuva, que é a parte de manipulação. Eles precisam ganhar competência, eles precisam manipular para poder esconder o que estava no contrato, porque é o arco da verdade. A verdade está escondida aqui no contrato. Todas as verdades estão escondidas aqui. A manipulação é adquirir saber ser para poder agir. A manipulação acaba em Parasita exatamente quando acaba a chuva. Começa a chover, começa o segundo ato, termina a chuva, termina o segundo ato. Estou falando só de ação aqui, tá? Eu preciso de organizar a minha história. O próprio, teve um cara que começou com isso aqui com mais de 100 funções. Depois ele caiu para 27. Aí que caiu para 6. Eu já trabalho só com 3. Esse arco da verdade do programa narrativo, eu vou chegar a uma sanção que eu preciso ter poder na sanção para eu poder me realizar. Se eu não tiver poder, eu não me realizo. Então, eu vou atrás de um destinador que me dá poder. No caso do Coringa, por exemplo, ele vai atrás de um apresentador de TV. Então, o Coringa, assim, eu quero ser um humorista famoso e eu não tenho competência para ter, eu fico ensaiando, eu tenho o dano da loucura, que é enganação também, porque ele não é louco, na verdade. Ele tem um dano, Coringa, que foi estupro na infância, e não da loucura. Ele é outro dano que estava escondido, você só descobre no final. Porque o destinador vai ser super importante para explicar Fio, para explicar A Filha Perdida. Sem destinador, não consigo explicar. Nesses 2 filmes, o que vai fazer diferença é o destinador. Então, é muito importante eu explicar essa função do destinador. Bronco Henry, que é o destinador, que são destinadores transcendentes, que eles estão dentro da obra, a gente não vê. O filme que ganhou o Oscar o ano passado, Nomadland, tem um destinador transcendente que nem o Ataque dos Cães. É a mesma coisa. No final do filme, você descobre que a mulher está perdida, todo o abalo dela, toda a perturbação dela é uma aliança que ela tem na mão, né, que é a do destinador dela, que era o marido que morreu. Então, ela tem aquela perda, ela está ligada ao destinador. Fio está presa àquela casa, àquela vida, ligada ao destinador, que é Bronco Henry, né? Então, o destinador ele ganha uma força muito grande. Então, no Coringa, para ele ser apresentador, para ele ir para a televisão e se matar, como é a ideia dele, que está bem no começo do filme, abre o arco, ele fala, eu vou ser mais visto morto do que vivo. Ele ganha uma arma, o Coringa vai ficar treinando esse arco o tempo inteiro para se matar no final, mas é o destinador dele, que é o apresentador da TV, que pode destinar o que ele quer ser famoso, não a mãe, o objeto, é o destinador. A gente tem, pelo menos assim, o destinador persuasivo, que é igual ao do Coringa, e nós temos o destinador social, que é igual ao de Jon Snow. Todo herói tem um destinador social porque ele tem dano. O Batman é da loucura. Olha esse Batman agora, que tem dano melancolia. Esse último Batman é totalmente melancólico. Ficou perfeito agora e tem um dano também, né? O Super-Homem, o dano dele é que ele é de aço, né? O último Super-Homem é o melhor de todos. Eu estava olhando agora, desde 2011 não se muda o Super-Homem, porque a gente conseguiu um Super-Homem dos dias de hoje, frio, e em pé, ele é um super-homem ereto em pé, né? Ele quase se assemelha a Deus, que seria de verdade um cara que ouve tudo. Ele é um destinador transcendente, muito bonito aquilo, e ele tem uma alma. Ele não vai gostar, o super-homem não é para casar, não é para amar. Aí o que é que sobra para os super-heróis que têm danos? Homem-Aranha, que é dano químico, né? Hulk é dano químico. Cada um tem um dano na alma. O que é que vai sobrar para esse pessoal? Um destinador social. Meus atos que eu faço é para a sociedade e não para mim. Chama destinador social. Deus já é destinador transcendente, né? Já é diferente. No meu livro eu explico muito bem os tipos de destinador, como é que ele age, como é que é feito cada destinador. O herói só é herói porque ele está morto por dentro. Herói é aquele cara que não pode usufruir de nada, porque nós somos imperfeitos. Se eu não tiver problema, eu vou querer dinheiro, poder,
Essas coisas a gente não abre mão, a não ser que eu tenha uma questão de uma passionalidade muito grande aí, que é a melancolia. Os heróis, eles têm danos e eles não podem usufruir, porque se eles pudessem usufruir, eles não seriam heróis, eles iriam usufruir. A Mulher Maravilha agora foi muito interessante esse filme dela, quando veio agora, porque ela é uma deusa, né? Aí eles põem um herói que vai morrer, né? Senão ele não seria herói. Herói é morto. Se você criar um herói, ele não pode ser vivo. Senão ele não vai ser herói. Herói é aquele cara marcado para não usufruir de nada, marcado pela morte. No segundo filme da Mulher Maravilha, ela usa o simulacro existencial para trazer, que é isso aqui, que é trazer o marido que já morreu. O desejo dela é tão forte que ele retoma. Essa coisa de simulacro existencial é bonito. Eu crio o que eu quero no meu simulacro, projeto o que eu quero. Aí o Coringa projeta uma namorada no simulacro existencial, e quando você projeta o seu simulacro, eu projeto de forma de perfeição. Então, a namorada do Coringa, ela bate palma para o Coringa, ela é perfeita, senão não seria simulacro. Por que eu vou criar um simulacro se não é para atender aquela necessidade que eu tenho? Esse arco aqui, na minha história, o primeiro ato, o personagem só tem querer, na manipulação ele precisa adquirir saber. E na sanção ele precisa sancionar a verdade que está oculta no contrato. Isso aqui é um quadrado semiótico. O ser e parecer são contrários. Não parecer e não ser são contraditórios. Então, além do ser e parecer, para eu sair do ser para o parecer, eu faço essa viagem aqui. Ó. Vou lá no não ser e subo para o parecer. Antes de eu parecer, eu tenho que negar o ser. Não existe entre 1 e 2, sabe? Por isso que o binário é 1 e 0. Entre 0 e 1, eu tenho mais 0. E chega um momento que eu tenho menos 1. Não existe um nada entre 0 e 1. Existem escalas gigantescas de forças entre 1 e 0. É que nem morte e vida. Não morte, não vida. O melancólico está sempre aqui, não morte, não vida. Do parecer para o ser, ele nega o parecer antes de ser. A verdade é aquilo que parece e é, né? O que não parece não é uma falsidade. Isso aqui é uma maneira da gente ter uma percepção mais exata. Por isso que isso aqui é ciência, tá? Porque a gente tem muito gráfico para a gente entender a lógica. Tem muita lógica, muito interessante isso. Senão não era ciência, era mais um achismo. A minha verdade ela pode ser escondida em forma de segredo também. O que é um segredo? É aquilo que é e não parece. O que é uma mentira? Aquilo que parece e não é. Eu posso guardar a minha sanção, sancionar ela de várias formas. A minha verdade pode estar escondida numa mentira, né? Numa falsidade. E na própria verdade eu não vejo, ou num segredo. Isso aqui é só para a gente ter uma noção de que a gente está dentro de esquemas. É só para a gente ter noção, porque isso aqui é muito estudo e a gente tem que passar um pouquinho por aqui, mas está lá para a gente estudar mais um pouco. O simulacro existencial, o Greimmar, ele com um simulacro existencial, que é a menina com a leiteria de leite, né, com vaso de leite, não chora o leite derramado, vem da história de Perret, que é do La Fontaine, é francês, é do século XVIII. É uma menina levando um vaso de leite para vender na feira e ela começa a imaginar que com aquele leite ela vai comprar galinhas e as galinhas vão ter ovos, ela vai comprar porcos, com os porcos ela vai ter mais dinheiro, vai comprar gado e ela vai ficando rica, imaginando o que ela vai fazer com aquele leite. Ela tropeça e cai, o leite derrama e toda aquela projeção do simulacro dela se acaba. Esse é o simulacro. Para Greimmar, o interessante, que é o cara que desenvolveu a semiótica das paixões, para ele não era a fantasia que a menina criava o interessante. Para ele, o interessante era a quebra da fantasia, na hora que o leite quebra, que a verdade vem. Aquilo para ele interessante, ele não desenvolveu na semiótica das paixões isso. Mas agora, com um desenvolvimento mais do sentido da semiótica, eu estou podendo desenvolver aquilo que ele deixou lá. Todo personagem vai ter que carregar isso. Todo personagem vive nisso. Eu vivo, você, todo mundo vive num simulacro. É impossível a gente não viver num simulacro. Não tem como. É impossível viver num ser. A gente tem que viver sempre no parecer. É impossível viver num ser. Essa verdade que vai quebrar o simulacro é chamado de sobrevir. Aquilo que sobrevém. Eu espero o esperado e vem o inesperado, né? Então, eu estou esperando que eu vou ficar rico e o inesperado vem e ele sempre vem. E isso, para nós, é uma coisa assim, fantástica para trabalhar, porque a gente nunca sabe como é que a gente trabalha isso, os acontecimentos. E isso vai ser os acontecimentos que vão dar as viradas. Os pontos de viradas
vai ser esse sobreviver que quebra aquela projeção que eu tenho. Eu sei que para quem está entrando na teoria aqui é muita coisa junto, mas eu consigo explicar isso muito direitinho lá, no curso que está no site, no livro. Explico muito. WandaVision. WandaVision, ela cria um simulacro, ela renasce filho, ela gera no simulacro dela marido perfeito, tudo perfeito, e começa a quebrar o simulacro e vem a verdade, ela tem que matar os filhos. Hoje, a gente tem que trabalhar com essa verdade. É o arco da verdade que o brasileiro não gosta, nega, mas o simulacro vem para eu imaginar alguma coisa e a verdade vem. Isso está em Roma, está em todos os filmes que eu trabalho, está no Ataque dos Cães, vai estar em tudo, tem um simulacro. Tudo tem. Agora, essa questão da potencialização é muito interessante aqui. Quando eu saio de uma virtualização e preciso me realizar, eu preciso saber, eu preciso adquirir saber ser, saber fazer para eu poder me realizar. E eu não consigo me realizar, e eu potencializo no crer, eu crio uma potencialização. No meu simulacro, eu acho Deus e resolvo. Deus é o melhor exemplo da criação do simulacro. Eu jogo tudo para lá e acho que a verdade é aquilo. Se eu não me realizar, eu jogo para lá. Qualquer figura de Deus está substituindo algo que eu não tenho de potência. Nietzsche está lá se explicando o tempo inteiro. Nietzsche faz um trabalho fenomenal sobre a potencialização. A busca de potência do Nietzsche é só isso aqui. Eu não tenho poder, eu não tenho potência, então eu vou crer que eu tenho. Como a gente trabalha na linguística, né, essa semiótica vem da linguística, eu uso o querer ser, o saber ser, o poder ser e o crescer. E o crer e o fazer. Todo personagem ele tem um ser, que é o que a gente fala da essência, né, do ser, e ele tem um fazer, que é o agir. Sempre tem um querer ser e um querer fazer, um saber ser e um saber fazer, porque o agir e o sentir e o ser estão sempre juntos. Então, o primeiro ato, o sujeito normalmente é um sujeito virtualizado, porque ele só tem querer no simulacro. Quando ele vai se realizar, que ele precisa de saber para se realizar e ele não consegue se realizar, ele coloca essa potencialização, ou coloca aqui normalmente, né, nesse meio, ela entra mais ou menos aqui, essa potencialização aqui, porque eu não sanciono uma verdade. A busca pela potência, ela está ligada ao destinador. A busca por valor está ligada ao objeto. Quando eu faço um contrato com um objeto, eu estou buscando o valor que o objeto tem, seja riqueza, seja o que for, seja sexo. Ele vai me dar muita coisa, ele pode me dar muita satisfação. Eu não penso que eu vou ter insatisfação, é que eu vou estar disjuntivo. Quando eu penso no destinador, eu já penso que ele vai me dar potência. Essa é uma diferença fundamental que a gente faz. E eu faço meu contrato com Deus e o resto vira resto. E o que mais nós temos aqui no Brasil, assim, 80% das pessoas, elas são muito religiosas, mais do que nos outros lugares, porque elas colocam tudo na mão do crer, né? Tudo na relação do poder e do crer, enquanto que outras civilizações, elas às vezes conseguem definir algum parâmetro entre potência e poder. Há alguns parâmetros, a sociedade americana todinha, a sociedade europeia, né? Por isso que a narrativa lá é boa, porque eu dou valor à verdade. O nosso problema de fazer drama no Brasil, que eu acho assim, que a gente enfrenta muito, a maioria dos dramas, dos filmes que estão aí, eles embaçam exatamente na hora que a gente chega nisso aqui. As histórias são super bem contadinhas, na hora que o personagem vê um sofrimento, ele não tem, a gente chama de personagem oco. Nós precisamos mais do que todo mundo entender esse processo da potência na gente, porque a verdade no final da curva é valor, não é o crer. Nós temos um cinema no Brasil de empatia. O Brasil vem de empatia como verdade. A gente colocou o valor que os outros dão na verdade, a gente coloca na não verdade. E isso é um marketing. A empatia é marketing. Não existe empatia fora da religião. Em lugar nenhum, a gente sabe disso. Mas nós não, a gente acostumou a vender marketing. As TV, todo mundo vende marketing. Empresa nasceu da empatia. Isso é um marketing que o autor ele tem que sair desse marketing para desenvolver. Se o cara que for lançar o filme dele quiser falar que é empático, problema dele. Mas, para o autor, ele acaba pegando isso. A gente acaba pegando isso como se fosse assim, uma verdade. Você quer ver empatia, vai ver o filme japonês, Drive My Car. Acaba tendo a empatia por tabela, né? Porque aqueles dois seres
Eles convivem tanto tempo que eles não têm nada a ver, eles não conseguem nem se tocar, que em algum momento eles compartilham tanta coisa que eles acabam tendo uma empatia de gente que estranha, mas não por um milagre. Aquilo, se a gente quiser buscar a verdade no final do arco-íris, a gente tem que buscar uma verdade do que a gente sente, primeiro, e depois a gente pode dar outras coisas. Assim, eu não acho ruim a gente dar coisas positivas no final, mas a gente tem que primeiro passar pela verdade, senão a nossa obra fica fraca. O que é paixão? Ressentimento, culpa, vingança, inveja, medo, ciúme, ambição, tudo isso é paixão. Todo personagem ele está sempre afetado por alguma passionalidade. O afeto não é uma coisa como a gente usa no lugar comum. Para nós, como autores, a gente tem que lembrar que o afeto é outra coisa. Nós temos bons cineastas, poucos, né? Mas nós temos alguém que acerta, atualmente é o Kleber, eu acho. É um dos melhores cineastas do mundo hoje. Os filmes do Kleber estão entre os 100 melhores do mundo. Por quê? Porque ele acerta isso aqui. E, por incrível que pareça, o filme Bacurau estava na principal mostra de Cannes. O Kleber vai para onde estão os melhores filmes que está no planeta. E se você ver Bacurau, lá tem ressentimento, raiva e a melancolia. Eu já expliquei isso em outras aulas, explico nesse livro também, o filme do Kleber, como é que as paixões afetam os personagens. Pacote, Lunga, é o pessoal da raiva. A Bárbara Collen é Teresa. Ela é a melancólica. Ela abre e fecha o filme, e aquela melancolia passa para a estética do filme, né? A Sônia Braga é do ressentimento. Então, o que o Kleber fez? Ele conseguiu colocar as paixões certas nos personagens. O Som ao Redor é um cara da vingança, é uma mulher do ódio. E o João da melancolia, que é a das cenas mais lindas de melancolia, está no filme do Kleber, do João, que não consegue segurar a menina. Aquele filme me emociona pra caramba. Por que o filme do Kleber está sendo reconhecido no mundo afora? Por que Bacurau foi reconhecido? Por causa das paixões que ele consegue colocar afetando o personagem. Então, por que eu sei que é ressentimento? Primeira cena do filme é a Sônia Braga, aquele personagem dela, xingando, não importa que o álcool está ali, né? Ela está xingando a mulher que morreu porque ela está ressentida com aquela mulher. Aquilo se chama ressentimento. Aí você vê uma fotografia de uma outra mulher e ela tem um ressentimento com aquela mulher que morreu por causa que a gente vai ver aquela fotografia da outra mulher. Aí a gente sabe que aquela coisa que ela está jogando para fora é ressentimento. Esse filme que eu estou falando aqui, eu já peguei livros, já peguei tudo que formou os personagens. Eu estudo roteiro, de todos eles já vi roteiro, senão eu não falaria, né? O Kleber pegou a Teresa e botou uma cena da Teresa, que o pai dela, da Teresa, com um pacote, está todo mundo sentado numa mesa, e o pai da Teresa, ele fala assim, depois revê um filme, ele fala assim, tem muita gente voltando para Bacurau, né? E ele fala de várias pessoas e não fala da Teresa. E a Teresa fala, e eu? E eu estou aqui. Um dos aspectos da melancolia é ser invisível. O primeiro aspecto da melancolia que eu descobri em João. Como é que João, lá do Som ao Redor, como é que aquele cara viveu 8 anos da Alemanha e vem e não tem nada da Alemanha? Como é que aquele cara é invisível, meu? Foi uma das primeiras sacadas que eu tive da melancolia ser invisível. Então, o Kleber, depois do roteiro pronto, ele incluiu essa cena para dar o aspecto de melancolia para o personagem. O roteiro precisa entregar alguma coisa, senão você não sabe. Apesar de que o roteiro não fala disso, não está escrito no roteiro essas coisas da paixão, de nada. Mas você tem o perfil dos seus personagens ali, está separado, você vai ter histórico, né, dos personagens. E eu ficava assim, mas onde é que está essa coisa da melancolia ali? A identificação foi lá. São várias formas da gente descobrir como é que trata a melancolia. Cada paixão dessa tem várias formas de tratar, né? E uma da forma da Teresa, uma das características da melancolia, que eu vou falar sempre, que é a principal, é que a pessoa é zerada, é anestesiada. Nunca esqueçam dessa palavra. O melancólico é anestesiado. Isso não dá para tirar. Ele é frio, ele não sente, o melancólico não sente. O melancólico é um cara morto. E ele tem essa vontade de morte, ele está sempre buscando o destinador morte. A Teresa, das primeiras cenas de Bacurau, quando ela chega, ela está com o pai dela na mesa, novamente, na casa do pai dela, que é professor. E a Teresa tem uma irmã adolescente que deve ter uns 13 anos, e chega o pacote, um assassino, só tem vídeo de matar, ele é o maior matador. O Kleber só foi na intuição ali. O pacote chega e a Teresa fala assim, dorme comigo essa noite, naquela frieza.
E a menininha que está do lado fala: ei, tia, dá um pulo. Aquela cena de chamar para dormir atinge a menina e não a Teresa. Veja o filme, aquilo na cena mais bonita que tem do filme Bacurau, aquela menina sendo afetada pelo sexo. A Teresa não fica afetada. O Kleber fala que ele olhava a mãe dele. Você tem que olhar alguém você tem que ver. Ou é você, ou outro. Essa intuição não vem do nada. Normalmente é de uma observação. Tem que ser. Então, assim, ali é uma cena característica de um personagem melancólico. É a forma como Teresa trata o sexo ali, trata uma coisa que seria mais quase um acontecimento, alguma coisa, e abala a outra e não ela. As paixões, no caso do Kleber, ela não é de transformação. O filme do Kleber é muito parecido com os seriados. Aquele que os personagens não têm um programa narrativo, né? Eles ficam só se repetindo os personagens, cada história é uma história e o personagem continua o mesmo. E os seus danos. The Good Doctor é o melhor personagem com dano. É um cara que tem uma baixa cognição, né? Mas ele consegue enxergar outras coisas. É que nem são os danos do Parasita. Mas, na maioria das vezes, as paixões elas transformam. Então, a raiva vira rancor, o rancor vira um ressentimento, e quando eu vejo, já virou uma vingança. E toda narrativa de vingança não é a narrativa para matar alguém, é para matar o ódio, sempre. Eu vou vingar alguém, eu vou matar alguém. Como é que eu posso matar alguém? Que direito que eu tenho de matar alguém? Não, eu tenho o direito de matar o que eu sinto, que é o ódio. Se eu não liquidar o meu ódio, eu não fiz vingança nenhuma. E a vingança é uma coisa fria, é uma paixão diferente. As paixões são tensas, elas sobem e descem. Então, eu pego o personagem no estado de espera e vem um acontecimento, ele é tomado de emoção. Se o personagem tiver uma inclinação para brigar, ele sai brigando. Ele desenvolve uma paixão que é raiva, né? Assim, alguma coisa, é um sentimento de vingança. Então, a partir de um estado de espera que vem um inesperado, vem um acontecimento, as paixões elas podem se transformar. A melancolia não, a melancolia já está lá. As paixões endógenas, elas são. Só que eu posso ter uma paixão endógena, mas outras paixões. Então, no caso do esquema de vingança, por exemplo, eu tenho uma espera, tem um acontecimento que é o dano. Todo esquema de paixão é interessante. Até da novela. A única novela nossa brasileira que fez sucesso foi a que seguiu o esquema da vingança, que é a Avenida Brasil. Que o personagem fica escondido, é oculto. Aquilo era para ter uma forma para a gente seguir. Foi a primeira novela de roteirista, que não foi de novelista. Eu pego a Arya em Game of Thrones, a curva dela de liquidação do ódio é muito interessante, da vingança. A Arya, ela tem uma espera, ela espera viver com o pai dela, e tem aquele acontecimento que corta a cabeça do pai dela, que a gente chama de um dano. Causou um dano nela, há uma interrupção, aquele acontecimento da Arya é um acontecimento extraordinário, há uma parada total no personagem. Quando ela volta, ela não volta mais do que ela é. Já causa um dano quando a Arya abre os olhos, já é pássaro, ela já tem uma percepção, ela corta o cabelo, né? Ela já vira um menino e desenvolve a paixão do ódio, e ela encontra um cara que possibilita a paixão de vingança, porque no ódio dela ela faz uma lista. A Arya tem uma listinha de ódio, de vingança, que ela vai vingar, quem ela vai matar um a um, e ela é uma menininha pequenininha, né? Só tem uma espadinha, né? Aquilo é bonito. Como é que ela vai matar aqueles caras gigantes, aqueles caras fortes? Ela vai precisar de um destinador, que é Jaqen, que vai ensinar ela a matar, e ela consegue realizar sua vingança. Essas transformações passionais, elas ocorrem de forma intensa e de forma extensa. Isso aqui vem ser a síntese assimétrica do sentido. O Deleuze tem um dos livros mais difíceis, chama Diferença e Repetição, e não é nada mais do que a intensidade com a extensidade das coisas. É o mundo da alma. Toda paixão tem uma intensidade, tem uma duração, que é o mundo da alma, e aqui é o mundo das coisas. E aqui é a curva de efeito passional. Por exemplo, a raiva ela é intensa, mas ela foge rapidamente. Por exemplo, o ódio ele está aqui, ó. O ódio é extenso. Ele sai dessa intensidade, da afetação do personagem está aqui no estado de cólera, por exemplo. Na cólera ele vai aqui e desce. A intensidade da cólera estaria aqui, mais ou menos. Tá? Ó. Raiva. O ódio já está aqui. Vingança, eu saio para o mundo das coisas. Essa intensidade do mundo da alma diminui e eu passo. É que o Deleuze faz essa questão lá em repetição. Ele fala, mas essa intensidade não continua. Claro que continua. E há essas transformações todas aqui. Então, quando eu sofro um acontecimento, um impacto assim,
que é do primeiro ato, segundo ato, está sempre tendo esses impactos, que a gente vai ver esse tipo de impacto o quê? Com Phil. Como que Phil, esse cara aqui, é atraído pelo Peter? Como que dá esse impacto entre o mundo da alma e o mundo das coisas? Como é que o cara muda de uma hora para outra quando eu vejo alguma coisa? Como que em A Filha Perdida, quando Nina vê a mulher na praia que tem a melancolia, ela não tira os olhos mais da mulher. Em 30 minutos do filme, olha lá, 130 minutos. A primeira verdade, a Nina fica olhando para ela o tempo inteiro, olhando para ela. Claro que a atriz ali não é muito boa, é uma coisa para a gente falar depois. Assim, ela não tem aquele impacto que deveria ter. Assim. Aqui, Peter tem mais impacto para filme, muito maior. Precisa ter um impacto. Esse impacto, normalmente, ele vem aqui nessa intensidade. Ele é sempre intenso e ele vai dar uma continuidade a esse impacto. Toda vez que um personagem vê um destinador, ele sofre uma intensidade. É importante que o destinador seja algo que te chame logo a atenção, principalmente se ele for transcendente. E nós vamos ter essa questão do destinador com Phil, e nós vamos ter essa questão do destinador com a Leda, da Filha Perdida. Esses esquemas aqui, eu estou botando eles aqui de forma simplificada, para a gente entender que a gente tem meios da gente não só estudar essa teoria, né, que a gente está falando aqui, é uma teoria, é uma ciência da alma, uma ciência do sensível. Nesse estudo de melancolia que eu venho observando, uma das formas do melancólico se expor é essa questão do destinador para ele. Mas eu acho que o mais importante é a questão da morte. É o que mais tem e está no Ataque dos Cães e está na Filha Perdida. Que eu acho que inconscientemente o melancólico acaba sendo atraído para a morte. A primeira cena da Filha Perdida é uma mulher ferida morrendo na praia. Começa com aquela mulher sangrando e depois você vai ver no filme que ela é atraída por uma pessoa da morte também. É uma espetada, mas não importa. Ela pode não morrer. O cara avisa para a Leda, em algum momento, que aquela família que chegou na praia era perigosa. A gente não vê, porque é uma frasinha pequena. O cara fala ali, não se mete com esse povo que ele é perigoso, parece mafioso. No livro também tem essa dica, porque a menina do nada ela pega, fura ela no final ali do filme, né? Ela dá um furo nela e ela corre e cai na praia, que é a primeira cena, é a última cena dela caída. Mas há uma atração pela questão da morte. Em Jules Jean, do Truffaut, esse filme só existe por causa da melancolia e a atração de morte da personagem Catherine. Se você tirar a melancolia, você tira o filme. Você tem uma personagem feminina melancólica. Nos 30 minutos, a primeira verdade que tem é que ela pula em cima da ponte e depois ela pula para morrer no final, né? Então ela é atraída por Julie, né, que dá a vida para ela, dá uma filha e mantém ela viva. E Jean, que é o cara da morte, que é o escritor, que é igual ela, o melancólico da morte. A instabilidade dela, a imperfeição, a perturbação dela é toda ligada à melancolia. Então, quando o Jean chega, a primeira coisa que ela faz é morrer com o cara. Ele é destinador à morte, talvez ela tivesse coragem de pular com ele ou não, mas há uma ligação sempre com o destinador relacionado ao melancólico. Porque quando eu for escrever, agora voltando para a escrita, eu preciso dar essa instabilidade nos meus personagens. Corra foi eleito o melhor roteiro do século agora, né, pelos roteiristas americanos. O que tem lá, o sensível do filme? A culpa. Como que a culpa sensibiliza? Como que eu vou depois mostrar como é que a melancolia deixa o meu personagem sensível? Tudo isso é personalidade. Então, Corra é um contrato de uma mulher branca com um homem negro. Por que ela faz aquele contrato? Por que ela escolhe aquele cara? Ela vai usar o corpo dele, né? Depois a gente vai saber que a verdade é que ela tem os namorados para usar o corpo. O primeiro ato é para esconder tudo isso. Você só esconde isso. Você não sabe de nada. Você tem que esconder para poder mostrar. Esse é um jogo. Esconde, mostra, esconde, mostra. Tem que esconder. A grande artimanha de escrever é esconder. Quando a mulher vai hipnotizar o personagem, que ele está na casa da namorada, que já está aquele grupo de pessoas, já está no leilão do cara, quem vai ter o corpo dele, a mulher vai hipnotizar ele, e na hora que ela olha para ele, as lágrimas descem no rosto dele. O sensível daquele personagem sensibiliza você na hora. E a lágrima desce, ele fala, mamãe. É aquilo que deu a densidade e tirou o cara oco, para não ser só um cara que vai virar um corpo. Ele começa a falar o quê? Da culpa que ele sente de não ter salvo a mãe dele. E ali vem uma revelação da verdade. Antes de vir de novo voltar às estripulias da ação, você é acometido de um lado sensível do personagem que estava ali e você não via, que deixava ele estável, que era a culpa
que ele estava sentindo, que ele precisava tirar aquilo, porque ele estava na televisão, não sei se era jogando game, alguma coisa, e a mãe dele saiu e foi atropelada e morreu. Se não me engano, é assim. E a culpa dele é que se ele tivesse ido atrás da mãe dele, talvez ele tivesse salvo a mãe dele. Isso é culpa, isso é um sentimento, é uma paixão, culpa é uma paixão que afeta o cara, estava afetando ele aquela culpa. Aquilo deixa ele fragilizado. E na hora que ele foi hipnotizado, o que vem para fora foi o afeto e a personalidade que deixava ele frágil. Então, esse filme, esse roteiro, ele só veio ganhar dimensão de filme profundo e de melhor roteiro porque o personagem não era oco, porque o personagem tinha essa densidade do sensível. Junto com a paixão, eu trago o dano para sensibilizar o personagem também. Porque se eu não tenho uma passionalidade ali sensibilizando, eu tenho um dano. Homens e Ratos é um livro que é uma peça de teatro que é encenada até hoje e ela é sensível em cima de um dano, que é um cara que é totalmente sem cognição, grandão, que acho que anda com um rato morto, é um passarinho morto no bolso. Ele tem um dano ali, aquele dano dele é que sensibiliza ele não está afetado por uma personalidade, está afetado por um dano na alma dele. O Jon Snow, ele é melancólico, ele tem um ressentimento muito grande, ele é um bastardo, ele é um pária na sociedade. Aí já deixa ele sensível. Dentro daquela cultura de Game of Thrones, o fato de você não ter mãe ali, você era um excluído e sem valor. Isso é muito importante. O Jon Snow ele é afetado por esse dano de ele ter perdido a mãe e dele ser um bastardo. Isso é um dano na alma da pessoa que fica. Quando chega o tio dele da muralha para ser um corvo, como ele está com aquele dano na alma, ele está ressentido, ele faz um contrato com a Patrulha da Noite sem saber o que está fazendo. Lá você não pode casar, quando você entra você não pode mais sair. A primeira cena de Game of Thrones é um cara fugindo da patrulha e sendo morto. Ele só fez um contrato, Jon Snow, com a Patrulha da Noite, porque naquele contrato ele não sabia da verdade. E ele só fez um contrato com a Patrulha da Noite porque ele tinha um dano na alma dele. E aquele dano é que fragiliza ele. Claro que ele tem a melancolia. Então, todos os contratos que o Jon Snow for fazer com as mulheres, ele vai trair as mulheres. Porque ele fez o primeiro contrato social, ele tem um contrato transcendente com um destinador social que daria para ele o valor que ele não tinha como bastardo. É uma busca de valor. Jon Snow faz o programa narrativo dele em busca de valores. No final da série, quando Jon Snow mata Daenerys, é porque ele tem um contrato social que ele fez lá atrás, que é muito mais importante que o contrato com o objeto de valor. O transcendente é mais forte. O transcendente sempre vai puxar. Deus pega Jesus, ele manda Jesus e leva de volta. O melhor destinador transcendente é na narrativa bíblica. Isso é uma narrativa bíblica muito bem montada, com todas as paixões de Cristo, reproduzida hoje o sofrimento de Cristo todinho em quadros. Se chama Paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. É o que nós estamos falando aqui. Esse destinador transcendente, bíblico, que é Deus, ele manda Jesus, e Jesus só não é Deus porque sofre, porque teve alma. Por isso que ele não é Deus. E Deus mandou ele para a gente ter uma ponte, ter essa ligação de sofrimento com algo que não existe. Não é que algo que não existe, não, porque existe porque a gente cria. Então, essa ponte é criada com essa transcendência. Deus é um destinador transcendente muito forte. Pai é destinador transcendente muito forte. Filhos é uma potência transcendente, por isso eu não quero ter filho, ou eu quero ter filho, tem tudo a ver com essa transcendência da morte também. Ganhar um filho e perder um filho é algo que não se substitui nunca. O luto, então, tem muita série, muito filme baseado no luto. Phil, em Ataque dos Cães, ele está preso àquela casa, aquela cela, aquele altar, 25 anos que ele está ali naquele altar. Por quê? Porque é o destinador transcendente dele. Então, é muito importante essa figura que eu te falei do destinador transcendente, porque lá eu acabei de construir um filme baseado em um personagem é do dano, o outro é da melancolia. De alguma forma, eu preciso botar o meu personagem afetado, seja ele por culpa, seja ele por danos. Meu personagem precisa ficar imperfeito, ele precisa ficar instável, senão eu não vou sentir nada vendo ele assim, poderoso. Ninguém é poderoso desse jeito. O dano em Parasita é o menino da pedra. O final do filme tem muito a ver com aquela pedra, aquele garoto acha que a pedra persegue ele já tentou faculdade 4 ou 5 vezes, nunca passou, mas ele tem uma inteligência. O dano é assim,
Às vezes te tira uma coisa, mas dá outra. Aquele dano daquele garoto desencadeia um monte de coisa. O dano está no pai, a gente tem que ver o pai e mãe. Ele é hereditário também, normalmente é hereditário. A gente vê pela família ali, né? O pai e o filho, eles têm praticamente o mesmo dano. E a mulher de parasita, a mulher do cara rico, que mora na mansão, ela também tem um dano terrível, assim, que a gente não sabe o que é. A empregada acorda ela assim, dando tapa. E ela é fácil de manipular. Todos aqueles contratos, aqueles acontecimentos, eles ocorrem em razão do dano que aquela mulher tem. Parasita é muito legal, é sobre uma criança que tem medo, que o primeiro ato você não vê o medo que tem, mas já está o desenho do cara que está no porão da criança. O filme ocorre tudo por causa do problema de uma criança que precisa sair. É muito interessante Parasita, o que ele esconde e mostra, tudo em cima de danos. Round 6 também é em cima de danos. The Good Doctor, que é coreano também, que as pessoas não sabem, é um dano de um rapaz que nem Parasita, um menino, ele não consegue entrar na faculdade, mas conseguiu aprender inglês. Gambito da Rainha, por exemplo. A menina tem um dano que a gente não sabe o que é, ela é fria, ela não tem sentimento. Ela já tem tudo para ter dano, mas ela tem uma capacidade. Ela tem um dano para uma coisa, mas ela consegue imaginar, ela consegue jogar. Dificilmente um jogador de xadrez não seja melancólico. Os astronautas também eu descobri, eles são todos melancólicos. E eu acabei descobrindo mesmo pela ciência pesquisando, porque os caras, quando vieram da Lua, quando vieram do espaço, todo mundo falava assim, e aí, como é que foi? E eles não tiveram emoção nenhuma. Você não pode mandar um cara que pode ficar afetado para o espaço, que qualquer coisa ele se assusta. A melancolia também chega a ser um dano. Eu acho que hoje a melancolia é a parte mais importante de uma obra hoje. Seja artista plástico. A melancolia está na natureza morta. Não existe arte sem melancolia. Se existir, ela não sensibiliza. Toda a perca do inteligível nas artes plásticas, que vinha desde o Renascimento, que chega em Cézanne e morre. Quando começa a criar mancha, eles começam a perder o inteligível, eles começam a ir para o sensível. Aí Cézanne já vai para o cubismo. Quando chega no espanhol em Picasso, Picasso quebrou totalmente o inteligível. Do Picasso, ele já é Cézanne ao extremo. É Cézanne que faz essa passagem do inteligível para o sensível, porque ele vai quebrando aquilo que eu vejo, entendeu? E vai deixando aquilo que eu sinto. A melancolia, de uma certa forma, ela vem permeando a arte há muitos anos. Questão de paixão é uma questão mais nova. A melancolia não foi incluída em paixão em lugar nenhum, eu que estou incluindo. Nós já estamos sendo surpreendidos por uma cadeira pendurada que nos causa uma surpresa muito ligada à melancolia. E ela vem tratando cada vez mais no sensível. Eu acho que a melancolia deve ser uma coisa muito maior do que a gente imagina. Ela afeta muito mais gente. O desajuste do melancólico com o mundo que a gente programa para ser perceptível, o mundo cognitivo, o mundo inteligível, para o melancólico funciona diferente. E o melancólico vem sofrendo desde a existência da humanidade como louco, maníaco, tudo que você possa imaginar pega no melancólico, porque existe um mundo normal. Essa normalidade é que transforma o melancólico no melancólico, porque ele não consegue pegar o ritmo da normalidade. A grande questão do melancólico, para nós trabalharmos, que fica bonito, que fica interessante, que vai sensibilizar a gente é sempre esse descompasso, dele não sentir, de ele falar na hora errada. Se vocês quiserem entender na psicologia um pouquinho, chama Sol Negro, da Júlia Kristeva, sobre melancolia, porque alguns livros que trabalham com melancolia, eles trabalham muito subjetivo, ninguém entra como eu estou entrando agora. A melancolia não tem nome. Quando a Nina, em A Filha Perdida, no final do filme, a Nina chega e fala para Leda, que é um destinador dela, né? Que ela destina a verdade, porque as duas se entendem ali, né? Ela fala, o que que eu tenho? Aquela é a coisa mais linda que vai fechar o filme. Ela fala, eu tenho uma depressão. O que que é isso que eu tenho, entendeu? É a melancolia. Ninguém sabe o que que é, ninguém dá nome, nem a autora. O que eu estou falando, nem a escritora diz que é melancolia, nem o personagem diz que é melancolia, nem a cineasta que filmou sabe que é melancolia. O que eu estou falando para você é uma paixão sem nome. Por isso que é interessante isso, e a gente tem que saber resguardar e aproveitar o máximo que a gente pode com isso, porque depois isso pode virar uma coisa já muito falada. A grande jogada da melancolia está aqui, ó, Ensaio sobre o Cansaço, que a melancolia também, eu dou o nome que eu quero. A melancolia ela se transforma interessante porque ela vem pegando cada nome, cada coisa,
E a psicologia, ela trabalha sintomas da melancolia, angústia, por exemplo. Mas existe o melancólico que dorme, tem um melancólico que nunca dorme, existe o melancólico do peso, que é o do Lavontrier, por exemplo, Lavontrier, que é o Destinado à Morte. Lavontrier fez um tratado de melancolia do cara do lodo, que é o pântano da menina da Argentina. Martel deu o nome de o pântano para a melancolia. A vida invisível é a melancolia, de Eurídice. É o nome que ela dá para a melancolia que o Carinho não identificou, que nós não identificamos, mas é a mesma coisa. Tem várias maneiras e a gente vai vendo as maneiras diferentes como o melancólico que eu quero trabalhar funciona. Nós temos agora o Ataque dos Cães, no Oscar nós temos o melhor filme de melancolia, o da A Pior Pessoa do Mundo. Esse é um tratado, A Filha Perdida é um tratado só sobre melancolia. Um dos filmes mais lindos que tem é um filme japonês, Drive My Car. Ele consegue ir no sensível o tempo inteiro. Segundo Deleuze, tem um vídeo, tem um texto chamado O Ato de Criação. E ele fala que o japonês, o Kurosawa, só traduziu o Idiota, filmou o Idiota, né? O russo, filmado por um japonês, porque os dois são sensíveis pela urgência do ser. Os japoneses, eles conseguem traduzir muito bem esse lado nosso, que para eles tudo é muito fechado, né? Eles não mostram sentimento, eles não mostram nada. Mas eles buscam no Ocidente, né? Na dramaturgia do Ocidente, formas de mostrar que eles sentem. Drive My Car mostra que o japonês sente. Titane, por exemplo, que é um filme francês, é um pai em busca de uma filha. Tem uma loucura, aquilo não se enquadra em nada. Um absurdo daquele. Por que um filme daquele totalmente fora desse mundo que a gente está falando aqui, mundo japonês das coisas, é sensível daquele jeito? Como é que ele é sensível? Nas passionalidades, os danos, só é dano o negócio daquele. Uma mulher máquina. Nós temos medo de colocar personagens imperfeitos, sofrendo, porque existe uma cultura de que a gente, tudo que faz sobre o sofrimento é negativo. A crítica fica batendo em qualquer coisa que entra no sofrer, que vem de fora, ou nem vê, e isso reflete no autor, muito no autor. Na necessidade de que o personagem, que eu nem sei que nome que dá, cura, tem tanto nome, essa coisa de cura que não faz parte para a dramaturgia, é só uma necessidade que a gente tem de dar isso para quem for ver nossas obras, vamos dizer assim, de cura, mas isso não está dentro da dramaturgia, você não vai achar nada de cura lá dentro, não existe isso. Os personagens verdadeiros e bons, eles não têm cura, eles não estão lá para ter cura nenhuma. Mad Wisdom é uma série muito boa sobre luto e ela é muito melancólica. E é uma dor que a gente tem que saber trabalhar nisso. No final, ela vai no lugar do suicídio, a última cena da série, a psicóloga manda ela ir lá e ela vai lá, não acontece nada, não tem cura. Ela só vai ver e pronto. A dor dela não vai diminuir, não vai mudar. Nada tira a dor. Se a gente inventar, nós estamos inventando, porque a gente sabe que, na verdade, isso não existe. Aí a série vai lá e ganha prêmio. Por isso que a maioria dos melancólicos nem fazem terapia, às vezes. Eles vão para a chapada. E o pessoal que está na chapada, a maioria é melancólica. E ao invés da pessoa ficar tomando remédio, ou brigando contra essa natureza, essas pessoas vão para esses lugares e começam a viver as utopias delas. Se a gente souber que é isso que a pessoa tem, é uma busca que não tem fim, seria melhor trabalhar nisso, assim, e não tentar buscar cura, ou tentar dar para a pessoa respostas, porque não existem respostas. Se a gente entender um pouquinho a questão da melancolia, que eu acredito que está dentro da maioria dos dramas que a gente quer fazer, eu acho que tem muito isso. Se a gente entendesse um pouco, talvez, mesmo que o nosso público ficasse meio tateando, ele teria alguma percepção, e o público de fora pegaria muito bem. Não há um filme lá no Oscar, não há um filme em Cannes, não há um filme que não seja pela densidade de passionalidade, de afeto dos personagens, por esses personagens serem perfeitos. A questão da imperfeição do personagem é muito importante, que o personagem busca a perfeição. O personagem busca a perfeição, não nós que vamos dar isso para ele, é o personagem em si. Então, a ideia não é um pessimismo construído, pelo contrário. A ideia são personagens pessimistas não querendo não querer ser pessimista. Então, a gente constrói o personagem perfeito. E no sofrimento, mais constrói ele buscando o não sofrimento, para a gente entender melhor por que a gente tem que usar o sofrimento como os outros usam.
mas a gente usa ele num programa narrativo de liquidação, que a gente chama de sofrimento. Então, quando eu tenho uma culpa, eu quero tirar a culpa. Quando eu tenho uma raiva, um rancor, o ressentimento, eu não quero ficar com ele, né? Eu vou tentar liquidar. Então, as paixões exógenas, essas que são adquiridas, inclusive o próprio luto em si, elas são paixões que você liquida. Já essas paixões endógenas, como a melancolia, elas não se liquidam, ela não vai acabar, ela não vai diminuir, mas você vai conviver com ela de alguma forma, conviver com a verdade que você vai ter da descoberta da melancolia. Há uma verdade sobre essas descobertas. Nós vamos falar hoje de 2 filmes que eles são perfeitos porque os personagens são imperfeitos. Todos eles são carregados de imperfeições, não os heróis. Não há herói perfeito, né? Todo herói, para ser herói, ou ele tem um dano, né? Ele não tem um braço, ele não tem um olho, ele é cego, ou ele tem um dano físico, né? Ele tem um dano espiritual, que seria uma passionalidade que prejudica ele. Então, a gente vai à busca dessa liquidação, à busca da perfeição inconsciente. Ela é inconsciente, a busca da perfeição é inconsciente, a busca da morte também é inconsciente. A grande questão do autor é que o autor sabe trabalhar com essas coisas que estão no inconsciente das pessoas. O que diferencia nós, escritores, autores, de quem vê, é que nós temos noção do que acontece com o personagem e o outro que está vendo não tem essa noção. E, normalmente, numa escala de transformação dos personagens, é a busca da verdade. O arco é uma verdade escondida que vai ser revelada. Então, é uma estratégia muito interessante de trabalhar. Os livros eles trabalham muito escondendo e revelando só no final. E a revelação, normalmente, ela é impactante. Eu trabalho os 3 filmes, Coringa, Roma, Parasita, e no final há sempre uma revelação estrondosa. Parasita, por exemplo, o Parasita, o seu Kim vai transformando de raiva. O seu Kim vai ganhando ódio daquele patrão. A última cena é uma surpresa total, um impacto, porque você acha que o seu Kim vai matar o cara lá, que matou a filha dele, né? E ele mata o cara porque ele atende à personalidade dele. O que eu sinto é mais forte do que de qualquer necessidade que eu tenha de fazer, isso é muito importante. E esse impacto final, ele é resultado de uma estratégia de esconder a verdade. A personalidade pode ser uma descoberta no final de que eu tenho um sofrimento também, não só uma verdade escondida, que é o Coringa, por exemplo. O Coringa ele vai se matar, né? A verdade do Coringa está lá. Eu vou ser mais visto morto do que vivo, bem na primeira sequência do Coringa. Ele escreve na agenda dele. Aí ele tem uma arma, ele vai usando aquela arma, ele vai usando aquela arma. No final vai ter uma surpresa da verdade. A verdade o quê? Que não tem empatia, que ninguém gosta dele, que o destinador dele não quer saber de nada. E ele vai e mata o outro, ele vira e dá um impacto no final. O cinema constrói esses grandes impactos. O som ao redor do Kleber, ele deixa para a última cena para você saber que tem uma vingança em curso. É um clássico já do cinema, porque o Kleber conseguiu esconder uma narrativa de vingança. Ele vai escondendo com a narrativa de ódio da mulher, a narrativa de melancolia do outro, e a narrativa de vingança você não vê. Mas, no final, ela explode aquela verdade. Então, a verdade pode ser uma paixão, pode ser liquidação, pode ser um cara que matou o outro, eu descubro no final. Eu tenho que deixar informações dentro de um arco que vai abrir no final. Por exemplo, A Filha Perdida, a autora trabalhou com a melancolia, eu acho que é a primeira vez que essa autora ganha algum aspecto melhor, Helena Ferrante, né? Ela sempre foi muito pop, muito popular, né? E ela nunca foi considerada assim, uma intelectual à literatura dela, mas esse filme, por tratar de melancolia, A Filha Perdida, ela ganhou um status diferente. Mesmo que ali tenha muitas falhas no livro, mas só ela tratar do tema, ela já deu outra casca e deu outro conteúdo para a personagem. Então, A Filha Perdida, ela tem uma estrutura de segredos, né? Que obedece uma escala de atos, primeiro, segundo, terceiro atos, para poder revelar. A escrita do roteiro da Filha Perdida são basicamente 2 histórias. Você vai sabendo a verdade pela memória dela, né? Pelo passado. São 2 filmes, um acontecendo na praia e o outro quando ela era jovem. A estética semiótica do cinema, ela passa pela fotografia, pela montagem, né? Som, e pelo roteiro, que é personagem. E a gente não está discutindo as outras coisas, mas as outras coisas vão nos ajudar a melhorar o que está no roteiro. E, normalmente, é do roteiro que nasce o restante da estética que você quer fazer, né?
É muito interessante. Eu não vou falar de outras coisas do filme, porque eu preciso me concentrar nessa questão do personagem, que para nós hoje é muito mais importante. A filha perdida, ela ganha um status muito grande de tratar das mães que não querem ter filhos. Então, para nós e para todo mundo e para tudo, o filme ele é temático. O tema do filme é esse, não é a melancolia. A melancolia é só para nós que somos autores. Paris, Texas é um cara que é encontrado sem memória, tem um dano, né, que é dano e melancolia, e ele tem um filho, né, ele vai, pega o filho dele, que está com o irmão dele, e vai atrás da mãe, né, da criança que abandonou ele, ó, quando ele era pequenininho e nunca mais apareceu. É a mesma coisa. A filha perdida é um abandono das crianças. Uma mãe abandona as crianças. E Paris, Texas é a mesma coisa. Uma mãe abandona as crianças e o pai pega aquela criança e vai atrás daquela mãe melancólica, que é a Natasha Kinski. E nesse filme, o personagem ele é recheado com a melancolia, né? Os efeitos da melancolia, e uma outra paixão que está sempre juntas, assim, que é a paixão da culpa. Tanto no filme do Wim Wenders como na Filha Perdida, uma das características da melancolia é uma pessoa ruim, tá? A pior pessoa do mundo. O título, A Filha Perdida, poderia ser a pior pessoa do mundo. E eles precisam ser maus, eles gostam de ser ruins. Não acredito que sejam todos, porque a melancolia ela afeta diferente. Então, assim, essa primeira característica de ser ruim, no filme ela rouba a boneca. Na sanção do filme A Filha Perdida, que vai sancionar a verdade, quando a Nina, a mãe da criança que ficou sem a boneca, pergunta para a Leda, que é a personagem principal, quando ela descobre que foi ela que roubou a boneca, ela fala que ela roubou de propósito mesmo. Ela não fala que achou nem nada, ela fala assim, olha, eu sou uma pessoa ruim. Então, ela fez questão de mostrar que ela não é uma pessoa boa. E isso é difícil para entender no Melancólico. O filme do Lars von Trier, Melancolia, é uma referência muito boa para a gente entender. Lá em Melancolia, Justine é uma pessoa ruim, porque o Lars von Trier fala que ele só fala sobre ele mesmo, né? Tudo que está lá é o que ele sente. E quando ele fez Melancolia, o Lars von Trier falou que ele entendeu Hitler, e aquilo gerou em Cannes um negócio assim que quase cancelavam ele, porque como ele entendeu a melancolia e Hitler é o melancólico, terrível, cruel, ele devia ter explicado, ó, assim, eu entendi que ele era afetado, ele só falou que entendeu Hitler. Hitler não tinha, ele nunca teve culpa. O melancólico pode sentir culpa, como pode não sentir culpa nenhuma. São as características da melancolia. O primeiro estudo de melancolia ainda vale até hoje. No século V a.C., Hipócrates fala que a melancolia ela é uma doença dos humores. São os humores corporais, sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra, na época da Grécia. E Saturno influencia o baço produz uma bile negra, que dá um amargor na pessoa e dá uma expressão de amargura e de tristeza nela. Como na época a medicina não se cortava, não fazia anatomia, se imaginava que eram os ventos, que a veia nossa era tudo ventoso, porque são os ventos que saem, né, do corpo. No século II depois de Cristo, 200, quase 200, que um médico foi dizer, não, é sangue. A gente não é ventosa, não é uma doença ventosa. Então, Aristóteles falou que o homem de gênio é melancólico. Ele está dizendo que o cara inteligente é o melancólico. E que ele cita várias coisas que saía um vento de dentro e que chegava a enlouquecer as pessoas. Então, a melancolia foi ligada muito tempo à loucura, à mania, por isso vem o maníaco, é dessa época, né? Manicômio. A mania gera o maníaco, e o maníaco também é considerado um louco, e nós, até hoje, no Brasil, pensamos ainda a melancolia como se nós estivéssemos no século V antes de Cristo ainda, como uma loucura. Nós não rompemos esse estado medieval da nossa mente ainda. O Karim troncou um melancólico na Vida Invisível. Ele transformou em doido. As novelas pegam tudo e põem na loucura, porque parece que nós não vimos a ciência até hoje ainda. A melancolia, no passado, era ligada à loucura também, e ligada a manias, e hoje tem uma ciência que já sabe que loucura é loucura, é endógena também. O louco é louco de verdade, o louco é imputável, o louco é quase coisa, o louco já não sente o que a gente sente, as paixões elas não correspondem ao que você sente com o que você age.
O louco, então, é uma outra coisa. E aí Aristóteles trabalha uma coisa interessante aí, para a gente entender essa melancolia, que ele compara com a embriaguez do álcool. E é muito interessante isso. Ele fala que o melancólico é muito parecido com um cara que bebe. Na hora que ele bebe, ele se transforma em outras coisas do que ele não era. Ele fica valente, fica medroso. E essa ideia do álcool, para ele, seria um aspecto muito importante de ver a melancolia. E até hoje, desde essa época, esse sol negro, essa coisa do planeta, até hoje a gente não identificou de onde vem a melancolia. Mesmo sendo da bile, negro, alguma coisa, é endógeno. A ciência ainda vai trabalhar muito, vem dos seus pais, dos seus avós, vem da linhagem a melancolia. Dificilmente vai ter um melancólico do nada, eu virei melancólico, isso provavelmente não vai acontecer. A loucura também é endógena, a loucura vem de pai, mãe. A Petra Costa fez um filme sobre o suicídio da irmã e do medo dela suicidar, da mãe, porque a questão do suicídio está sempre ligada ao passado. Boa parte dessas questões ligadas aos danos dos personagens, a gente precisa mostrar o passado, outras coisas, que é o caso de O Ataque dos Cães. No caso do Ataque dos Cães, houve uma necessidade de voltar aos pais, para você entender que aquilo é endógeno. No caso do que nós estamos falando aqui ainda, da Filha Perdida, não chegou a ser necessário mostrar de onde vinha a linhagem. A única coisa que eu vejo na Filha Perdida que ficou fora de compasso mesmo são as duas atrizes. A primeira atriz da Filha Perdida, que interpreta a mãe com as crianças pequenas, você percebe na expressão dela o efeito da melancolia muito maior do que a Leda adulta na praia, aquela senhora, e que você não percebe essa expressão nela, né? É uma atriz ali que não pegou o que a outra tinha. Então, o filme é muito baseado, a Filha Perdida, na personagem quando jovem. Dentro da nossa teoria, eu acho que a gente tem que puxar, assim, o dano, o acontecimento e o destinador. A questão de destinadores para o melancólico é muito importante. O que eu tenho observado nesse estudo da melancolia que eu estou iniciando ainda é que o melancólico, por uma questão de descompasso que ele tem com a realidade, com as coisas, ele está sempre perto de um destinador. Então, isso é muito importante, principalmente para o Ataque dos Cães. Como que funciona o esquema da melancolia em A Filha Perdida? É que vem uma outra personagem melancólica com uma criança e encontra uma senhora numa praia, e aos 30 minutos do filme, aqueles 30 minutos, vem a verdade, aparece, que é na hora que a Nina vê Leda. Chega a ser vários minutos de filme, só da Nina olhando para a Leda. Ela fica olhando para ela o tempo inteiro e olha e agradece. Aquele olhar é um destinador que ela está escolhendo. Um destinador para entender o que é que ela sente. Ela percebeu que aquela pessoa tem o mesmo sentir que ela. Quando a gente escreve aquele papel, a gente tem que escolher uma atriz que vai me chamar a atenção. Porque é muito importante, isso está lá no papel, e no papel a gente não põe tudo no papel, né? Eu já falei que isso fica paralelo. No roteiro você não escreve o perfil do personagem. E aquela menina começou a olhar para aquela mulher, e se você assistir o filme chamado A Doce Vida, do Fellini, ele tem a mesma característica. O Marcelo, que é o personagem principal, ele é totalmente melancólico, ele é ruim. A namorada dele fica sendo pressa, ele ouve tanta coisa, ele não se liga a nada. A primeira parte da Doce Vida é ligada à atração de uma atriz famosa, é a mídia, um helicóptero, uma atriz. A segunda parte de A Doce Vida de Fellini é ligada a uma outra atração de destinador, que é Deus, que é umas crianças que viram a Virgem Maria. E a terceira parte do filme do Fellini é o Destinador Morte, que todo melancólico enxerga. É a pior pessoa do mundo, ela vai namorar um cara que vai morrer. Isso é muito importante, que é uma visão que eu já juntei, que eu posso já ajudar vocês já a trabalhar a questão da melancolia, já pensar também na questão de um destinador. Que Lars von Trier coloca o próprio planeta, o Destinador Morte, do Lars von Trier, já traz o planeta. O Coringa, por exemplo, quando a mãe morre no Coringa, ele tem uma projeção de uma namorada, né, perfeita. Ele tem uma potência. Quando a mãe dele morre, que é um destinador transcendente, o Coringa perde a potência.
A namorada some na hora. A mãe dele morre, ele sai e vai direto no apartamento da moça. Quando chega a moça, fala: quem é você? Por quê? Porque o destinador doa potência. É muito importante, quando eu escrever, eu botar um destinador forte. Foi muito bem feito Coringa, né? O Coringa ganhou muito prêmio, ganhou o Festival de Veneza, porque eles não ficaram igual na loucura, aquela coisa medieval que a gente ainda está ainda. Ele conseguiu saltar. Então, a Filha Perdida, é muito importante estudar essa estrutura, porque há um destinador ali, igual o dos La Von Trier e o filme A Doce Vida, de Fellini. O Marcelo, que é um jornalista, ele vai numa festa e conhece um cara. Na hora que ele vê o Stein é de uma inteligência, é de uma beleza, de inteligência, de tudo que alguém poderia sonhar. É aquele cara. Ele leva ele para tocar no órgão no Vaticano, ele tem os melhores quadros, ele conhece arte. Então, a única pessoa que chama a atenção do Marcelo, que é um melancólico, é esse cara. Por isso que o destinador é importante. E eu vou voltar já aqui, essa mesma característica, trazendo para a Filha Perdida. E o Stein, ele beija as crianças antes de dormir. E o Marcelo vai e faz as pazes com o pai dele, que nunca falou. E aquele destinador mexe com ele, porque o destinador é forte. Eu preciso me ver naquele destinador. Senão, não tem valor como destinador. Isso é importante, tá? Não é só botar uma figura lá. E ele tem que ser transcendente, que às vezes que nem pai, mãe e Deus. É uma transcendência que nós estamos falando de destinadores. Eu me atraio para uma pessoa que eu não sei o que é, mas me atraiu. A Nina, que é a moça que vai para a praia e encontra a Leda na Filha Perdida, na hora que olha a Leda, ela já se sente atraída. Você vai ver nos 30 minutos do filme, quando dá o primeiro arco, é a atração do destinador. É o que acontece no filme do Fellini, no final. No terceiro ato, quando vem a revelação da verdade, o Marcelo recebe a notícia que Stais se matou e matou os filhos. Ele escolheu um destinador bonito, lindo, mas era da morte. Inconscientemente, o melancólico, ele procura o destinador morte e o destinador vida. Isso é muito importante porque a minha definição em Julie Jean é onde eu explico isso. Ele é só sobre melancolia, não há outra coisa no filme. É aquela moça melancólica, todos os personagens melancólicos trazem seus parceiros. Traição é uma coisa assim que está em tudo, está em tudo. Está ainda a pior pessoa do mundo do filme, está na Filha Perdida, está em Marcelo, está em tudo. Então, olha só o que é a sanção do filme, é a morte. E a gente nunca levou isso em conta. É o filme do Fellini que não tem tema, é o filme do Fellini que ninguém sabe explicar. O Fellini tem 2 filmes. Antes ele faz neorrealismo, e ele faz em seguida 8,5, e ele chama 8,5 porque não tem nome o filme, né? E o mesmo personagem sai desse primeiro filme e entra no outro filme e suicida no final. Dá um tiro na própria boca. E o começo do filme 8,5 do Fellini é um cara surtando, que nem o filme do Las Von Trier, que é a mulher no lodo, que é um jeito de andar. E no Fellini é um cara indo para o espaço e sendo amarrado por uma corda. E ele tem uma crise de ansiedade no carro e bate e vai ser internado. O melancólico é muito bonito. E aquele simulacro dele vai juntando e ele se mata. Os 2 filmes, é um só. E a melancolia está aí. O destinador morte acaba prevalecendo. O primeiro ato de A Filha Perdida, ele se concretiza a partir do momento que Nina encontra Leda e fica fascinada por aquela mulher. Como que eu vou caracterizar a melancolia lá? É só pelo estado de desânimo muito grande, uma recusa de aceitar um destinador vida, que vai ser o quê? Vai ser o filme do Bergman, né? Morangos Silvestres. E Morangos Silvestres é um senhor que aí já tem um dano, ele, o filho e a mãe. Ele tem um sonho que ele é culpado, julgado por ser mal. Mais uma vez, nós estamos tratando da característica do melancólico ser uma pessoa ruim, ser o pior pessoa do mundo. Tem outras, mas nós estamos tratando muito dessa agora, porque ela está em voga, está aí no filme. O velhinho lá, com seus 80 anos, ele já está perto da morte. Ele leva a nora dele para visitar a mãe dele, que a mãe dele é tão ruim que ninguém visita ela. Na sanção do filme, a nora conhece a mãe do marido dela. Na hora que ela olha para a velha, vê assim, tanto que essa velha é ruim. Aí, na hora, ela começa a falar com o sogro. Agora eu entendo meu marido, que não quer ter filho, porque o grande problema do marido dela é o quê? Ele não quer ter filho. Ela está grávida, ele fala, não vou ser pai. O filme é isso, não vou ser pai, não vou ser pai, não vou ser pai. Não é só mulher que não quer ser mãe, que é o caso da pior pessoa do mundo lá, do Joaquim,
Trier. Então, se a gente for lidar com melancolia, essa questão do destinador ganha importância porque quem vai revelar a verdade sobre o personagem melancólico não é só o jeito dele agir, foi ter visto a mãe e o pai, que são destinadores endógenos daquele sujeito que é o marido dela que não quer ter filho. Ela fala, ele se sente um morto-vivo, entendeu? Não, que é a característica do melancólico. Evaldo se sente no limiar do frio da morte. Ela fala isso, ela tem que falar para fechar o filme. Esse tratamento da melancolia, ele gera uma estética, tá? E ele gera uma estética sensível para os filmes, ele gera uma estética do personagem, gerou para o Lars von Trier toda uma estética de figuração, de música, de cena a partir dessa densidade. Ele trabalha com aquele lentidão, ele trabalha com várias coisas, então isso também gera estética. A última cena da Filha Perdida é a filha dela ligando para ela, porque Leda ela tem problema só com uma filha, né? Ela só tem problema com a Bianca, Bianca que faz o inferno todo. Depois nós vamos ver umas características aí dentro. Eu estou falando mais do destinador agora. Essa figura do destinador, porque ele revela o melancólico. São 3 características que eu vejo no melancólico. É o melancólico ser zerado, né? Ser anestesiado, não sentir nada, ser um morto-vivo aqui. O segundo é um desejo de morte que ele tem. O segundo. E o terceiro é a presença do destinador. Então, a última frase de Leda, na Filha Perdida, no filme, a filha dela liga para ela, mãe, a gente não sabe se você está viva ou se está morta. Né? Ela fala assim, a gente está te procurando e a gente não te acha, né? E ela fala assim, estou bem, né? Assim, no filme. No livro, porque, afinal de contas, essa história não foi criada pelo diretor. Ela vem de um livro, tem que olhar lá o que está no livro. E é fiel à adaptação. No livro, a frase é assim, estou morta, mas estou bem. A Nina acaba ferindo ela. A questão da morte, do destinador morte, estava presente. A Leda dá de presente para a Nina algo de segurar o chapéu. Na primeira cena do filme, ela ferida na praia, né? Já quase morrendo, caindo, que é a última cena do filme. E a Nina espeta ela. Essa coisa de matar o outro, da morte, faz parte desse jogo da melancolia. Eu posso usar o planeta matando a pessoa, né? Eu posso usar em Julie Jean a presença de outro melancólico para eu morrer junto. O Peter e Phil, em Ataque dos Cães, usa a doença das vacas lá para matar. Essa característica do desejo de morte, ela pode aparecer figurativo, né? Não precisa ser um suicídio. Não estou falando de suicidas. Os suicidas, eles têm umas características diferentes. Na melancolia, o desejo de morte tem uma figuração. Ele não é um suicídio. Normalmente, não está caracterizado como suicídio. Já é outra patologia, que eu diria, do suicídio. Mas ele vem de uma forma, de uma morte da pessoa que já está morta. Porque o melancólico, na verdade, ele já é um morto-vivo. Quando chega a revelação da verdade na Filha Perdida, na sanção, vai ter uma sanção final, né? Que a verdade vai aparecer de tudo aquilo. A boneca, sou ruim, vai ter que vir a verdade que está escondida ali dentro. Vai ser a Nina atrás de Leda o tempo inteiro, ela quer saber o que ela sente. Aí a frase que ela usa, ela chega na casa da Leda, a Nina chega lá no final do filme, e aí a Nina fala assim, o que é que eu tenho? O que é essa depressão? Não é depressão. E é isso, a melancolia, ela não tem nome. Quando ela fala o que é que eu sinto, que não tem respostas, é essa dor profunda. Então, no filme, isso precisa aparecer. Não é só eu não gostar da minha filha, porque Nina tem uma filha que fica pregada nela, mas ela também não gosta da criança. Por ela fala, estou sufocada, estou sufocada, estou sufocada, estou sufocada com a criança. Ela é sufocada. Essa questão do destinador é uma maneira de eu mostrar melancolia, é uma maneira de eu tratar uma questão de uma perturbação. Big Little Lies chegou no Brasil como uma série de curas. Big Little Lies é toda descoberta da verdade. E nos Estados Unidos, a série é tipo assim, Arco da Verdade. Sempre a verdade escondida. Aqui nunca aconteceu isso. Primeiro porque é a verdade sobre um crime, né? E lá dentro tem 3 personagens com programas narrativos ligados aos afetos com mais força. A Jane, que vai vingar, que tem ódio, chega lá com a arma para matar um cara. Você tem a Madeleine, né, que é a principal, que tem uma culpa por ter traído o marido. Todos os problemas da série vai dar em razão daquela culpa dela. E tem um incidente inicial dela que ela faz 40 anos e o salto dela quebra. Tudo ajuda para ela ter uma estabilidade. E nós temos a Celeste, né, que é a personagem melancólica, que é o que nós estamos falando agora. A Celeste, ela é tão morta-viva que ela não
sente as pancadas que o marido dá nela, porque ela precisa dele como destinador dos filhos. Ela precisa dos filhos, né? Ela não recusou ter filho, mas ela não tem contato com o filho. E é ele que faz a ponte entre Celeste e os filhos. Ele faz uma interligação entre ela e a criança muito sutil, mas é muito bem arranjado. E ela vai ter que trocar de destinador. Qual a característica da Celeste? Perturbada, para a melancolia. A Madeleine, quando vai apresentar a Celeste para Jane, que é a menina assassina lá, quer matar o cara que estuprou ela fala assim, ela é perturbada. Quando a Jane vê a Celeste, ela fala, mas ela é tão bonita, como ela pode ser perturbada? Então, porque o julgamento da melancolia é um julgamento moral. Uma das cenas assim da presença do destinador para o melancólico é quando a Celeste vai sozinha fazer uma sessão de terapia e o marido não vai. E ela conversa com a psicóloga como se o marido estivesse presente. O destinador não está lá, mas ela toda hora olha para ele. E ela fala com a psiquiatra apontando o cara do lado dela. E ela recusa na hora, ajuda, fala, não, eu não vou, meu marido não vou largar, e olha para ele. Olha aquilo, entendeu? Para a gente ver a atração que o destinador tem sobre o melancólico. Por isso que uma série daquela acaba sendo premiada. Primeiro foi bem desenvolvida pela escritora. Big Little Lies trabalha a densidade dos personagens com as imperfeições dos personagens. No caso da melancolia, ela não quer se livrar, tá? A melancolia é uma coisa que não liquida. Ela tem um marido bonito, tem a sexualidade, enfim, pode até querer se livrar da violência. Ela não precisava ser espancada, vamos dizer assim. Mas ela não quer se livrar do cara. Ela pode querer se livrar da violência, mas não do sujeito. Ela queria que o sujeito não fosse violento. Então, ela vai no psiquiatra para que eles façam terapia de casal para o cara não ser mais violento. Então, a gente vê essa questão do frio do personagem a partir do momento que ela não consegue ter uma relação afetiva com os filhos. Quando a gente volta para A Filha Perdida, vai ser exatamente a recusa do destinador transcendente, que é filho, que a personagem vai ter. Ela não quer ter a filha. Aquela filha atrapalha a vida dela. Das cenas mais chocantes, que eu acho que do filme, é quando a Bianca machuca o dedo e ela chega para a mãe e fica assim, mãe, sopra o dedo, coitada. Ela só quer um gesto. E a mãe não sopra, joga ela no quarto, bate, quebra o vidro. Aquilo é de uma violência. Foi a maneira que a escritora achou de mostrar os efeitos da melancolia do personagem, foi aquele. E depois ela acaba arrumando um amante, que é outra característica do melancólico. Isso vai estar lá na Pior Pessoa do Mundo, vai estar nos outros filmes. O do Lars von Trier começa o casamento da Justine, ela casa, mas ela trai o marido logo. E na melancolia, enquanto a irmã dela está desejando não morrer, está desesperada porque ela vai ter alguma perda, a outra, ela já tem as perdas dela. Então, ela recebe o planeta de braços abertos, a morte, e a irmã dela recebe com medo. Melancolia é as metáforas perfeitas da morte, né, do destinador. No Ataque dos Cães, eu tenho uma narrativa de vingança. O roteiro começa direto no filme, com o fio como o cara que vê além dos tomates. Uma das características do melancólico é uma visão aguçada, que é A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. O roteiro original não tem o off do Peter. Antes de começar o filme, tem uma voz falando assim, desde que meu pai morreu, eu cuido da minha mãe. E que homem que eu seria se eu não cuidasse dela? Porque o contrato dele é com a mãe. É o contrato transcendente do Peter. Mesmo que o Phil apareça depois, né, um destinador para ele ali, o contrato mais importante é com a mãe. Então, aquela frase esconde uma narrativa de vingança que vai dar uma estrutura de sentido para o filme, que depois o diretor, os autores achou por bem criar essa frase para dar esse sentido de vingança. No livro O Ataque dos Cães, que não está no filme, no roteiro originais, essa narrativa de vingança, Phil é o causador da morte do pai do Peter. Phil humilha o médico, que vive bêbado, xinga ele, humilha ele, pega ele pela gola assim no meio de todo mundo e joga ele no chão. Álcool é um dano forte, inclusive. Está lá a mãe do Peter, né, a Rose, o alcoolismo dela é o dano dela. É diferente do George, que a gente vai falar ainda. Passam uns meses, ele não bebe mais, ele vai definhando e se enfoca. No livro, nunca deixa claro se o Peter sabe disso, até que ponto ele sabe, mas
ele tem outros motivos para vingar a mãe. Em determinado momento, na hora que ele vai fechar a sanção, o Peter fala: mãe, você não vai passar por isso, né? Então, existe uma narrativa de vingança ali dentro. O filme tem uma narrativa de fetichismo muito grande, principalmente ligado ao homossexualismo masculino, né? Que é o couro, o cara anda. Aquela roupa dele é um exagero, né? De andar daquele jeito. É um fetiche de masculinidade. Voz grossa, pisada, tem um fetiche masculino. No livro não tem isso, tá? É tudo velado, você nem sabe, né? Não existe o cara com lenço do Bronco, né? Se masturbando, assim. Ela já trouxe isso para o filme já outros tempos, né? Assim, mas no livro dá essa sugestão, mas muito longe assim, mas é do destinador que é mais forte. O primeiro ato do filme ele se encerra quando o George casa com Rose. O primeiro ato do filme tem uma tensão entre dois irmãos. Phil é inteligente, George não tem inteligência nenhuma. A primeira cena do roteiro ele descreve George como um cara quadrado, de pouca fala, sisudo assim. No livro fica interessante porque o Jorge é mais estranho ainda, as pessoas acham ele fechado e não falam com ele, achando que ele pode explodir, que ele pode ser alguma coisa, e as pessoas não sabem que ele tem um dano no corpo dele, uma baixa cognição. Esse tipo de dano aí já se viu hoje em dia, que há um transtorno de déficit de atenção, tem várias coisas ligadas a essas características dessas pessoas. George, para ele falar, para o Phil tomar um banho, para ele falar alguma coisa, ele demora. Quem fala pelo George é o Phil. O George ele tem um dano que depois a gente vai ver, quando a gente vê o pai dele, a gente vê a mãe dele, a gente vê que aquele dano nele é endógeno. Não é um cara que quer ou que se faz daquele jeito, é um cara que já nasceu daquele jeito. Ele é daquele jeito. Ele não tem uma narrativa de sair daquilo. A única coisa que ele faz é casar com uma viúva de um suicida, alguém talvez que precisasse dele. Então, durante o filme, em vários momentos, a gente vai ver o perfil de George a partir de Phil. É Phil que vai dar o perfil de George. Phil, por outro lado, é um cara da melancolia com um dano também, mas o dano do Phil é adquirido. O dano é adquirido, a melancolia já veio endógena. Ele tem um dano que é a perca do destinador dele, que foi a perca do amigo dele. A verdade que está oculta no filme, o tempo inteiro ali, é esse dano que o Phil tem. Ele é um cara que provoca, o menino chama ele de florzinha, né? Como se fosse um machismo. Jamais você pensaria que aquele cara poderia ser também florzinha, vamos dizer assim, né? Já que ele usa esse termo, no livro eles usam muito esse termo. Mas usando essa palavra, florzinha que eles usam, porque o cara faz uma flor, você não imagina que está escondido ali uma pessoa que tem características diferentes do que vai mostrar. Peter e Phil, eles são idênticos, eles têm as mesmas características, eles são muito parecidos. O Phil é muito inteligente, ele constrói mesinhas, né? E dá para o irmão. Ele constrói a corda, ele toca bandolim sozinho, ele nunca aprendeu música. Ele estudou língua, estudou grego, estudou latim. Estudou junto com o Jorge comprou o diploma, ele não conseguia passar, e os dois vieram, voltaram. E o Peter tem a mesma inteligência do Phil. Ele constrói aquelas flores, né? Você vê, a primeira coisa que tem é a flor construída, que é uma das características da melancolia que Aristóteles fala, de gênio. A inteligência. Nem todos os melancólicos têm essa inteligência, mas uma das características é essa também, ser inteligente. Então, aquilo está muito claro que ele é o homem de gênio e a melancolia de Aristóteles. Está muito claro ali que o Peter e o Phil são de gênio e são da melancolia. Está bem claro esse título e no personagem. O que recheia o personagem, o que dá a camada dele, não é outra coisa, não vai ser outra coisa. É esse perfil da melancolia e o dano que ele tem. E aí nós vamos entrar já na questão do destinador. Já que George tem um dano que não é a melancolia, que é mais fácil da gente ver, o dano do George é muito parecido com o dano do pessoal do Parasita, por exemplo. Coringa, por exemplo, era um dano falso, que ele era louco. Quando ele descobre que a mãe dele não é mãe dele, que não é endógena, a loucura, ele vê que não é doido. É muito importante isso, porque a ciência está por trás de tudo hoje em dia. Então, tudo tem uma lógica, tem um sentido. A loucura do Coringa é muito bom. Ele fala, puta, eu não tenho esse dano da loucura, né? Porque ele é adotado, a mãe dele é louca, viveu no asilo, que é o Batman. Agora, esse último Batman, ele é dano e melancolia. Qual é a verdade que o Batman vai descobrir? Que a mãe dele era louca. O Batman, ele vivia no Arkham Asylum. Phil tem um contrato com
O contrato dele é com o passado, é com o irmão, ele cuida do irmão. A vida dele é cuidar daquele irmão que não é nada e para ele é quase uma vida. Contar piada para o irmão que nunca conta uma piada, ele nunca ri. Então, ele se dedica ao irmão de uma forma que, para ele, é um destinador do irmão. Mas quem deixa o Phil naquela fazenda durante 25 anos, no luto, é a morte do Bronco Henry. O dano do Phil é a morte do Bronco Henry. Na hora que fecha a verdade do filme, que George está casando, termina o primeiro ato, aí o filme dispara. A partir daquilo ali, você vai ver 30 minutos, o Phil já vai para a cela. Na hora ele já vai para aquele altar que ele montou para o Bronco. Aquilo é o dano dele. Aquilo é que faz ele ficar preso naquela casa velha. É aquele luto da morte daquele destinador transcendente dele. É muito importante isso, que é o que eu falo do Nomadland, que é a mesma coisa do filme que ganhou o Oscar no passado. A mulher presa numa aliança, do mesmo jeito daquela aliança na mão da mulher, o mesmo altar, e ela tem que voltar depois para liquidar, e ela não liquida, mas aí você vê a verdade. Você fala, pô, essa mulher não está andando aí só porque ela quer andar. Ela está presa com um dano muito gigantesco. Para a gente entender como é que essa obra é composta. A partir daí começa a vir a revelação. Ele está preso àquela vida através de um luto. Aquela coisa de ver a montanha é só uma característica do melancólico. Começa no roteiro essa característica. Então, olhar a montanha que tem uma cara de cão, a simbologia dela, que está lá simbólico, é para a melancolia, é para mostrar meu personagem afetado, que ele tem a visão. Ali não está para outra coisa. O Ataque dos Cães é bíblico. Não existe Ataque dos Cães, existe Poder do Cão, que é na Bíblia. Ataque do Cão é um título nosso, a gente muda os títulos tudo. Não tem nada a ver Ataque dos Cães com o filme. Nada, 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 nada. O Peter vai matar o cão porque na Bíblia diz mata o cão com a espada. Ele termina matando o cão, que inferniza a mulher, a mãe dele. Quando o Jorge casa e o Phil já vai, bate naquele cavalo e já vai direto para a cela do amigo dele, o filme muda. Ali é uma parada. Já não vai voltar mais nada para trás. Ali já é um plano de virada. Muito legal. Você já vai trabalhar para frente. Você já tem a verdade, já que estava escondida, né, do Jorge casando, né? E você já tem a verdade que ele tinha um dano e que estava ligado ao Bronco, que ele fala o tempo todo. Homenagem dele, tudo está falando do Bronco Henry. Vinga para o Bronco Henry. Bronco Henry era não sei o quê. Ele que ensinou tudo, ele que fez tudo aquilo. Quando isso se revela, Peter vem para a fazenda. Isso acontece bem no meio do filme. A filha perdida, bem no meio do filme, tem uma cena dela caída, ferida na praia. Que a primeira cena e a última cena, existe uma elipse ali, alguma coisa só para dar coisa de montagem. Tem uma cena da mulher morrendo na primeira cena, da filha perdida. Na última cena, ela está esfaqueada, sangrando na praia. Tem uma metáfora da casca da laranja, que ela precisava cortar para a filha dela, que a identidade que ela tinha com a filha era cortar a casca da laranja inteira. Pelo menos aquilo ela fazia, né? Então, quando chega essa hora, bem no meio do filme, que tem tudo, aí vai ter o acontecimento. Mais uma surpresa, que é outro tipo de acontecimento. E esse acontecimento, normalmente, ele ocorre só dentro do personagem. Ele não precisa ser um acontecimento de ação, mas ele transforma tudo, o acontecimento, que é quando os destinadores se encontram. Isso a gente já sabe que o Phil é a pior pessoa do mundo. Ele só é bom com o George. Peter vai ver um ninho de passarinho numa árvore e ele passa no meio da peãozada e a peãozada começa a assoviar para ele e chamar ele de florzinha. E ele anda erguido, ele não baixa a cabeça em nenhum momento. O Phil vê Peter e aquilo chama um acontecimento. Na hora que ele vê outro cara. Ele já viu o destinador, ele já viu Bronco Henry, porque o Peter é forte. Então, a melhor cena, o que é? Vai ser na hora que Peter está passando, Phil chama ele. Esse é o mesmo acontecimento do Fellini lá, quando o cara vê o outro da morte. Na primeira cena, quando ele faz a flor, que ele fica todo magoado, que o Phil sacaneia com ele, com o Peter, ele já viu que ele tinha a cabeça erguida. Ele nunca baixou a cabeça ali diante dele. Então, quando ele chama o Phil, chama Peter, aquela é a cena de transformação que só ocorre no interior dos personagens, como em Roma. Roma, as mudanças ocorrem daquele jeito. Não necessariamente numa ação que acaba, como foi do primeiro ato para o segundo ato, que foi o casamento do George, que acaba revelando. Lá, não. E essa virada vai ser a virada do filme. Quando o Phil chama Peter e ele já vai falando, me chama de Phil. O garoto, na hora, já atende ele. O outro também percebe a força do destinador. Aí vai ter uma persuasão todinha depois para ele matar ele, mas tudo começa a partir daquilo. É a partir daquele arco de morte. Vai desencadear tudo, porque o outro chega para ele
e fala: eu vou te ensinar a fazer a corda e você vai aprender a fazer uma corda de reio. Então, o Fio fala assim: isso aqui quem me ensinou foi Bronco. Bronco é o destinador dele, tudo. Tudo que ele sabe foi o Bronco que ensinou. Tudo que ele tem foi Bronco que deu, não foi pai, não foi nada, porque é transcendente. É no simulacro dele que está Bronco. Está dentro do simulacro, né? Não saiu de lá. Então, ele traz o Fio na hora para ele e vai começar a ensinar a fazer a corda como se fosse uma substituição de destinador, como se eu tivesse encontrado outro destinador, que eu pudesse, de alguma forma, minimizar ou talvez liquidar um pouco aquele sofrimento, alguma coisa ali, é uma utilidade, porque ele não faz isso com ninguém. O irmão dele nunca quis nada, porque ele é um destinador morte, o Peter, e é inconsciente, porque ele não sabe que o Peter tem esse viés de matar, essa frieza para matar, como ele teve. Então, inconscientemente, ele estava chamando um destinador morte para ele, para eu dizer que aquilo é uma melancolia, e eu não estou trabalhando com culpa, não estou trabalhando com ressentimento. Eu não estou trabalhando igual Roma, que é uma índia que perde uma filha e ela acha que ela matou a filha dela no simulacro dela, e ela sente culpa porque ela desejou a morte da filha. Só existe o filme porque uma pessoa desejou que a filha morresse, a filha morreu, ela se sentiu culpada pela morte da filha, e no final do filme ela fala assim: eu não queria matar. Ela se considerava uma assassina da filha dela. É a força do que uma paixão afeta uma pessoa, né? A personalidade. Se você tirar a culpa, e ela tem uma escala de culpa ali, da personagem não teria filme Roma. O tema de Roma nem respinga no personagem. Roma não tem nada a ver com aquele tema que está na rua. A simbologia da morte em Roma está presente, porque é a cultura de lá é um filme cultural. Por que eu sei que ela é melancólica? Por que eu estou dizendo que aquele personagem é uma melancolia que faz Fio ser daquele jeito? Porque é todas as características dele, da inteligência, da ruindade, tudo que a gente possa fazer num personagem, estão ali, e eu coloco isso normalmente com destinadores. São os destinadores que revelam minha característica melancólica, que nem Fleabag. É a culpa da amiga dela que morreu, porque ela transou com o namorado da amiga dela, ela cruzou a rua, morre, ela leva aquela culpa, e ela é melancólica e ela acha que está fazendo uma coisa certa e não está. E você só vai descobrir o grau de melancolia em Fleabag quando você vê os pais. Então, uma das maneiras que eu tenho para trabalhar um programa narrativo de um personagem afetado pela melancolia seria trabalhar o destinador. E era muito importante eu colocar ele no filme A Pior Pessoa do Mundo. O destinador dela, mesmo não querendo ter filho, era da morte. Quando o cara vai morrer, ela volta para conversar com o cara, não para saber se o cara vai morrer, era para saber se ele falou a verdade, se ela seria uma boa mãe ou não. Então, a pior pessoa do mundo, ela escolhe um destinador de morte também. É óbvio que o filme é uma comédia, né? E ela vai acabar virando fotógrafa, ela não vai ser nada de mil profissões. Mas está lá a característica da pior pessoa do mundo, o quê? Escolheu o destinador que vai morrer da morte, apesar de não levar ela, mas é igual a filha perdida. Só que ela não tem filho. E a verdade, no final do filme, é esse. Ela procura o cara para saber se ele falou a verdade, que ela seria uma boa mãe. É assim que fecha o arco da verdade da pior pessoa do mundo. O arco do personagem, do contrato que ela faz com o cara, dos contratos que são feitos, é para revelar uma verdade. No caso do Ataque dos Cães, o Phil escolheu o Peter inconscientemente, ele escolheu a morte. O desejo de morte inconsciente que eu falei que todo personagem tem, essa arte de cinema, de literatura, das artes narrativas, elas existem para a gente achar meios de colocar esse tipo de sofrimento que a maioria das pessoas tem. Não é só quem sente essas angústias, essas coisas, que vão perceber isso no filme. Esse tipo de afeto do personagem, a afecção dos personagens, a melancolia, ela passa para a narrativa. E ela é tão endógena que, se você for ler Proust, Em Busca do Tempo Perdido, a primeira descoberta da verdade em Busca do Tempo Perdido é a descoberta da melancolia, a uma cena mais triste, né? A tristeza. Né? A primeira armação, o primeiro simulacro existencial do personagem de Busca do Tempo Perdido, ele não existe, ele é só um sensível. A história do personagem que está contando não existe, só existe o sensível. A gente chama de presença, só existe uma presença. Ele põe em Swan, seria o alter ego dele. Então, ele se vê em Swan, ele só fala de Swan, ele não fala dele. A estrutura fundamental do primeiro capítulo, que vai dimensionar o livro, é a descoberta da melancolia de uma criança que a gente não sabe quantos anos tem, se tem 7,
e que ela manipula a mãe para que a mãe fique com ele, porque ele é um filho que não tem mãe também. Ele fica naquela expectativa, né? Hoje ela vai ficar comigo, hoje ela vai ficar comigo, hoje ela vai ficar comigo. Na hora que ela fica, ele sente a maior tristeza do mundo. Ele falou, não era para eu estar alegre? Então, a melancolia sempre foi ligada à tristeza e à descoberta da verdade da tristeza. A tristeza está presente naquela mulher da filha perdida o tempo inteiro, ao longo dos séculos, dos milênios. A principal característica na pintura da melancolia é alguém olhando para baixo, olhando para o infinito. Existe um mundo normal que o melancólico não acompanha. A grande questão que se coloca hoje na arte, que é a problemática de Fleabag, de todos esses personagens, é que existe um mundo normal, vamos dizer assim, e o melancólico não tem uma imagem fim distante, o melancólico não carrega essa normalidade para ele. Ele inventa as coisas na hora, ele muda tudo o tempo inteiro. E isso acaba criando uma característica negativa no melancólico. O Lars von Trier até falou assim, eu botei a irmã normal para a gente ver a irmã que não era normal, né? São duas irmãs em Melancolia, do Lars von Trier, além do Destinador. E tem o Destinador marido, que é vida, que ela não quer nem saber, ela quer saber da morte, porque o Destinador morte tem uma atração mais forte. Nunca esqueçam disso. O melancólico é atraído muito mais pelo Destinador morte. Tem cada ajuste, né, que eu falo isso, arranjos entre personagens, que você não vai entender porque é que um sujeito está com um objeto, uma mulher com um homem com um homem, outros com... Porque eles carregam consigo potências que o outro não tem às vezes. O Westworld são robôs que têm danos, eles precisam ter personalidades, eles precisam ter dano. Então, um perdeu a filha. E o efeito Dolores, eu comecei a chamar o efeito de melancolia de efeito Dolores, porque eu não tinha nome. De todos os danos daquelas máquinas, o único que não tinha dano de filho, para ela ser gente, para ela ter alma, era Dolores. Ela tinha aquelas frases, o olhar dela era sempre no infinito, ela sempre olhava para frente. E ela tinha a morte do lado dela, que é o Ted. Como que é a primeira cena de Dolores em Westworld? Ela é olhando para o infinito o tempo inteiro. O que é que tem além? É o olhar, o mesmo olhar de fio. São características que a gente não pode desperdiçar. Por Dolores, que foi nascendo para mim, mais a melancolia por ela. E a última cena da primeira temporada, ela morrendo, é a morte dela. E isso não é para a gente entender na dramaturgia. É só o sentido disso. Isso não é para ser explicado. Os autores ali trabalharam isso de uma maneira... Se a gente aplicar isso que eu estou falando na nossa dramaturgia, que a gente dá um salto gigantesco. Porque eles estão fazendo isso. O que faz saltar essa dramaturgia que está hoje todinha ganhando prêmios e ganhando mercados e ganhando tudo, é isso. Porque isso não é fácil de identificar. O que nos afeta, a gente esconde, porque é negativo agir pelo afetado, colérico. O cara é afetado, só vive chorando, então todo mundo esconde. A partir dessa noção que a gente tem da afecção, das paixões nos personagens, a gente pode criar a nossa estética, que aí é a nossa criação. Aí eu posso criar modelos, eu posso criar formas. Nas novelas é que não fazem isso, porque as pessoas não estão interessadas no sofrimento. Mas quando alguém faz isso, acaba dando certo também. Uma das coisas hoje que a gente precisa entender dessa afecção é porque toda essa parte de sofrimento ela é negativada. Nós não damos valor para isso. A gente deveria dar valor para que essa verdade, quando fosse descoberta, ela ficasse como verdade, a gente não desse um tratamento diferente. A teledramaturgia das novelas, nossa, acaba, eu acho, indiretamente, prejudicando a gente um pouco também. A outra coisa é que a gente não lê. Nós somos o país mais tapado do mundo, né? A gente só perdeu para a África do Sul. A nível de percepção, a gente não tem percepção de nada. A gente troca noção por percepção, troca o achismo, né, pela verdade. Jane Fonda fez uma série agora em que ela revela todo o sofrimento dela. Problema com o filho, tudo, porque para ela o valor é a verdade. Então, para nós, é difícil a verdade ser valor. Para a gente ter mercado, que nem a Coreia tem, a gente precisava fazer isso que eu estou falando com vocês. A gente precisava entrar nessa indústria do sentimento, que nem a Irã entrou. Uma língua difícil, uma cultura complicada. Um filme daquele bate em qualquer parte do mundo.
porque é só sobre o sofrimento. Falar de temática hoje, falar do discurso fílmico, já está aí. Todo mundo sabe fazer um filme no discurso. É aquilo que o filme diz. Só que eu estou falando para vocês que eu tenho que fazer alguma coisa para dizer aquilo que o filme vai dizer. Então, nós estamos trabalhando numa camada mais profunda do que aquela camada do discurso fílmico. Nós estamos trabalhando aquilo que constrói o discurso fílmico, que o outro vai ver.